Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é pedagoga focada em educação especial, com mais de 30 anos de experiência em sala de aula e mais de 20 anos de atuação no atendimento educacional especializado, o AEE. Ela é mãe, palestrante, formadora de professores e criadora de um curso online que já impactou milhares de docentes em todo o Brasil. Com vocês, Verusca de Paula. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, o podcast de maior audiência da América Latina em saúde mental. Você já tem ou conhece alguma criança neurodivergente ou neuroatípica, portadora de TEA, TDAH, descalculia, dislexia e que precisa de atendimento educacional especializado? Pois é. Você deve conhecer e você sabe que quando isso acontece é um problemão. Para falar sobre isso, a gente trouxe a psicopedagoga Verusca de Paula, que sabe tudo, então aproveita para você tirar todas as suas dúvidas. Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo. Muito obrigada de atender nosso convite. Eu que quero agradecer esse convite, me senti muito honrada de poder estar aqui com você. Porque tanta gente precisando, né? Sim. E as coisas estão mudando muito rápida. A próprio diagnóstico, por exemplo, do espectro TEA, que a gente vai falar, mudou. Então, a quantidade de alunos com diagnóstico aumentou de maneira surreal. A escola não está preparada para isso tudo, ainda então não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje o nosso episódio está tendo a colaboração da GNTech, que é uma empresa pioneira em teste farmacogenético no Brasil. Você já ouviu falar de teste farmacogenético? Já ouvi falar, sim. Ah, já? Sim. Que legal. Eu tenho um parente que fez um teste, assim, para saber qual era o medicamento mais indicado para o caso dele, que era de depressão. Ai, que legal. E funcionou. Não, e funciona. Engraçado que isso, as pessoas acham que é uma coisa nova. Há muitos anos atrás, se eu não me engano, 2013, 2014 ou 15, um repórter da Globo que trabalha em Nova York, que é o Pontual, né? Jorge Pontual, é isso? Falou pela primeira vez que tratava a depressão há mais de 10 anos e não tinha resultado. E aí ele foi num médico lá em Nova York e o médico pediu, né, o teste farmacogenético, fez a mudança e ele resolveu. E na época ele falou e todo mundo, gente, o que é isso? O que é isso? Mas a GNTech já está no Brasil desde 2013, tá? Então, assim, eu sou testemunha disso, porque, por exemplo, eu fiz meu teste farmacogenético e fiz geral, porque depois de uma idade a gente já começa a acumular uma opção de coisinhas. E eu, se precisasse de antidepressivo, eu estava ferrada, Verusca, porque eu respondo praticamente a quase nenhum. E foi bacana isso, porque quando eu tive a menopausa, eu não respondia, né? E foi quando eu comecei a pensar na estimulação magnética. Então, hoje, eu sei que eu respondo a 3, então, se precisar, eu já sei que É legal, tá lá. Porque no caso desse meu parente, ele às vezes tinha vários sintomas e ele não sabia, ficava trocando de medicação, mais na tentativa de acerto e erro. Exato. E aí, com o teste, ficou muito mais fácil para ele poder saber exatamente qual medicação ele era mais receptivo. E porque tem gente que responde a quase nada, realmente. E tem uma coisa bacana no teste da GNTech, que ele, além de te dar qual é a melhor medicação para você, né, pelos seus genes, ele dá qual é a dose, porque você tem que saber se você é um metabolizador rápido ou lento, e isso faz com que você tenha que aumentar ou diminuir a dose, e não seguir só a dose que está lá, e também te diz o nível de efeito colateral por causa da substância. Então, você pode acertar. Bem individualizado mesmo, individualizado, né? Você pode acertar. Agora, tem gente que fala assim, mas eu tenho que fazer. Se você está no seu tratamento e está tudo bem, ok, está tudo bem. Agora, aquele que começa, um não funciona, outro não funciona, ele começa a ficar com medo, né, de tomar remédio,
é uma opção muito válida. E a gente tem, a Genitec lançou o Psicogene Teia Pro. Olha que legal, né? Nossa, na hora que os pais souberem disso, eles vão ficar... Olha que legal. O que é? Põe pra gente só o Psicogene Teia. Olha só, a gente sabe que o TEA, primeiro, quando é criança, muito difícil criança poder dizer o que está sentindo. Não Principalmente TEA não verbal, que a gente sabe disso. Então, esperar que ele diga o efeito colateral, o que ele está sentindo, é muito difícil. E o TEA tem muitas comorbidades, né? Muitas. A gente sabe que vem geralmente com TDAH, com TOD, com insônia. Então, dentro desse teste das medicações para o espectro autista, eles testam antipsicóticos, psicoestimulantes, não psicoestimulantes, antidepressivos, estabilizadores de humor, agentes moduladores do sono, que a gente sabe que tem muita alteração de sono, e ainda os canabidioides. Porque é isso que a pessoa fala, CBD, mas tem muita coisa. Dentro do CBD tem muitas opções, e a gente tem que saber. E muitos pacientes autistas respondem a alguns tipos de canabinoides. Que a gente sempre fala CBD, mas são canabinoides. E os betas-bloqueadores, que às vezes a gente tem que usar. Então, vem bem completo. Eu costumo dizer que se você tiver o TDA associado, você já está testando. E sabe o que é legal? Tudo. Eu acho que os pais vão gostar muito disso, porque muitas vezes chega na escola, a gente fala assim, como é que tá a medicação? Porque a gente vê que a criança está desregulada, ou que não está dormindo, ou que está mais agressiva. Não, eu tô dando, mas parece que não funciona. Parece que não funciona. Eu já troquei, eu vou voltar no médico. Ele falou para esperar 15 dias, não mudou nada. Talvez estar nessa luta aí economizaria tempo. E dinheiro, porque desgaste, também né? Esse desgaste dessa via sacra, compra uma medicação. Não dá aquela estabilidade. E muitos TEAs, quando eu clinicava, eu usava estabilizador de humor e melhorava muito. Que é uma coisa que as pessoas não pensam. Eu tive muitos TEAs que se estabilizaram com carbolítio, mas em doses muito diferentes dos bipolares, por exemplo. Olha. Muito pequenas. E que funcionava muito. Então, é uma boa oportunidade, você vai ganhar. Uau! Hoje. E Muito espero obrigada. que você possa usar com algum paciente, com alguém que vai fazer um ótimo vai fazer uso. A diferença. A coleta é muito, muito fácil, Como tá? funciona? Indolor. Vem um suavezinho em forma de cotonete, que você... Vamos ver se aparece ali. A caixinha vem toda lacradinha, tudo direitinho. E você faz... Olha, dentro da mucosa da bochecha, a gente puxa 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio de outro, só passando. Acabou. Bota dentro desse tubinho, agita 10 vezes e pronto. Isso pode ser um divisor de águas na vida de uma... Lacra, manda para o laboratório, já está pago o selo e você recebe Acho literalmente... que eu vou filmar, hein, do meu aluno e vou te mandar. Faça, se ele estiver fazendo, vai ser ótimo. E 15 a 20 dias depois recebe tudo direitinho. E uma coisa boa é que a pessoa tem acesso, tanto, por exemplo, a mãe... Ou você mesmo tem acesso a ligar para o laboratório e tem lá gente especializada, médicos, que explicam o resultado, tá? E também o próprio médico que está prescrevendo, ele pode fazer o contato direto, que eles vão orientar, olha, a melhor opção é a que indica que é esse. É um avanço. E tem uma coisa muito bacana, que eles também disponibilizam um curso de 15 horas para os médicos, que por acaso não conhecem essa testagem. Né? Gratuitamente. Gratuitamente. Hoje já tem mais de 4.000 médicos. Então, é um conhecimento que vale a pena a gente acessar. Com certeza. Tanto o leigo pode saber, há uma explicação de forma leiga, claro, quanto o profissional de saúde. Tá? Ô, Bru, e para quem está assistindo o nosso programa hoje? Vamos lá. Bia, todo mundo que está assistindo aqui o Pod People tem o nosso cupom, QR Code na tela, Pod People, para lá no site da genitec.med.br tem um desconto nos testes farmacogenéticos. E quem tá assistindo no Spotify, a gente fala como é que se escreve também, que não tá vendo, né? É GNTECH. Exatamente. .med.br. Tem o Instagram também, Genitec Testes, com temudo, Genitec Testes. Lá no Instagram também, quem quiser ter mais informações também. Mas tem o nosso cupom PodPeople, QR Code na tela ou o link na descrição também. Também.
Perfeito? Perfeito. E tem vários outros. Tem testes, por exemplo, para depressão, tem dos remédios para depressão, para ansiedade, tem para os remédios cardiológicos, para quem tem doenças cardíacas. É uma variedade, Muito legal. né? E sempre assim, podendo parcelar em várias vezes. Eu acho que para quem está tateando com as coisas, não está funcionando, vale a pena. Minha querida, vamos lá. O desafio do atendimento educacional especializado. Você escolheu pedagogia pensando em quê? Já foi pensando nessas dificuldades todas? Na verdade, não mesmo. Ah. Quando eu escolhi pedagogia, eu queria ser professora. Uhum. E aí eu comecei, desde pequena minha mãe falava assim, que diz ela que quando eu era criança tinha um tio meu que me viu brincando. E ele falou assim, Nancy, essa menina vai ser uma professora e vai ser uma grande professora. Aí a minha mãe toda vez Fala isso. ela fala isso direto, ela fala, vai ser uma grande professora. Eu falei, mãe, a doutora Ana Beatriz me convidou para participar do podcast, mas o seu tio falou que você seria uma grande professora. E aí eu tinha esse sonho de ser professora, ok, fui... Mas te viu o quê? Dando aula para as bonecas? Que eu tinha uma pacientinha que ela botava todas as bonequinhas, tinha um quadro e ela dava aula para todas as bonecas. E ninguém podia interromper. Disse que me viu brincando, eu não sei exatamente o que ele me viu, mas na hora ele falou, vai ser professora. E aí eu fui crescendo com essa ideia, mas sem ser por causa disso, mas eu fui crescendo com essa ideia de ser professora porque eu gostava de explicar as coisas para outras pessoas. Uhum. Eu acho que por eu ter, na época eu não sabia que eu tinha dislexia, TDAH, então eu precisava explicar para alguém o que eu tinha aprendido para eu aprender. Consolidar o aprendizado. Consolidar o aprendizado. E aí tornar mais fácil, porque era tão difícil para você. Era tão difícil que eu ficava pensando assim, de que jeito que eu posso falar isso para ele entender, para eu entender. E aí eu fazia isso na escola, com os meus colegas na hora de estudo em grupo, então eu falava assim, deixa que eu te ensino a matéria. Eu falei, eu acho que eu levo jeito para isso, eu vou ser professora. Mas, e aí tá, fiz magistério, fui trabalhar como professora e aí me dei conta. Que o desafio era grande. Grande demais. E aí, assim, eu falo que foi uma grande virada na minha vida, foi quando eu já tinha uns 3, 4 anos que eu estava dando aula, eu fui pegar uma... Como é que é quando o professor... uma substituição de uma professora. Fui substituir a professora. Que estava de licença. Isso, ela estava de licença psiquiátrica. Ou maternidade. Depois eu descobri por quê. Uhum. E aí, quando eu fui dar aula para essa turma, tinha um menino lá, e o menino era muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar de criança neurodivergente, nada disso, né? Isso tem uns 28 anos. Pedagogia não dá isso na faculdade. Não tem. Se É tem é muito agora. Exatamente, mas para você, nada. Nada. A gente não tinha nenhuma estratégia nesse sentido. E aí, aquele menino, ele era muito diferente. Ele batia a mão na mesa e rodava em pé. Batia a mão na mesa e rodava. Aquele síndrome do movimento pelo movimento, né? Rodando. E eu não sabia o que era. E pra mim ele fazia, não, esse menino quer me fazer raiva. Só pode. Que é o primeiro raciocínio do professor, né? Ele... Tipo assim, quer me desrespeitar, quer me desacatar. Não, esse menino tá querendo me tirar do sério. Uhum. E aí eu senta menino, o menino não senta. E eu passava a aula inteira, senta menino, o menino não senta. Ele não fazia as contas. Na hora de fazer as continhas, era o 2º ano fundamental. E ele era verbal? Ele era verbal. Falava, ele sabia fazer todas as contas. De cabeça, mas não fazia o raciocínio no papel. E eu falava, cadê? Faz a continha. Não vou fazer. Porque naquela época eu não sabia que ele tinha também um prejuízo motor. Uhum. Então eu achava... Espera só um minutinho. Tá bom. Cabelo entrou aí? Dentro do meu olho. Eu não sabia que ele tinha um prejuízo motor. Então, ele não fazia as continhas, mas ele aqui tinha de dificuldade cabeça, de articular de registrar, a montagem de montar, mas números. Na cabeça ia. E dava resposta. Só que eu aprendi que se o menino não faz a continha... Não considera. Ele tá colando.
tá copiando de alguém. E era uma briga, uma briga. Foi insuportável. E eu falava assim, não é possível. Todo dia à noite esse menino vai pra casa e pensa assim, como é que amanhã eu vou atazanar a cabeça da professora Você Verusca? achava... Achava. Exatamente. Eu achava que ele treinava à Ele noite. devia ir pra casa e falar, não sei por que ela não me entende. Exatamente! Eu falava assim, não, essa noite ele pensou assim, hoje eu vou tirar 10 na minha matéria de como atormentar essa professora. E me atormentava. E eu falava, não, meu Deus, eu não quero, não E quero. a escola, assim, o orientador educacional, a direção, ninguém falava nada no sentido, olha, a gente pediu uma avaliação, nada disso. Não existia isso. Só existia que a professora tirou o atestado e ninguém queria ficar naquela turma. Sim. E eu caí de paraquedas naquela sala e eram 15 dias. Eu falei assim, não. Falei com a Eu diretora. vou resistir. Vou resistir, mas muito difícil. Eu vou resistir. Quando foi no final dos 15 dias, eu falei, acabou. Ela falou, não, ela renovou até o final do ano. Aí eu falei, não. Não, você vai ficar, minha filha, porque ninguém aguenta essa turma e você vai Pelo ficar, amor de pelo Deus. amor de Deus, você vai. Vai, minha filha, nós estamos orando por você, você vai ter, vai vir. Você vai. Olha, teve um dia que ele dormiu na sala, sabe o que eu fiz? Na hora que os meninos falaram assim, tia, ele tá dormindo. Na hora que eu vi, eu já tinha respondido. Quem acordar ele vai ficar de castigo. Falei, desse jeito. Eu falei, não, gente, eu não quero ser professora pra isso, pra pedir a Deus pro menino faltar aula. Eu pedi a Deus pra ele Tem faltar alguma aula. coisa errada, né? Não, não é. Uai, como que eu quero que meu aluno falte aula? Isso não foi pra isso que eu fui formada. E também pra passar muita raiva. Aí eu falei, não, tá errado. Eu tenho que buscar. Provavelmente ele estava dormindo porque estava começando a ser medicado, alguma coisa assim. Não sei o que tava... Ninguém sabia de nada. Não, ninguém sabia de nada. A mãe só pedia socorro. Os olhinhos dela só falavam assim, Desespero, socorro. né? Ela também não sabia o que Era fazer. um desespero Não da tinha professora, um diagnóstico. desespero da mãe. Naquela época, mais de 25 anos atrás, a gente não ouvia falar de autismo. Não tinha nem noção, né? Eu nunca tinha visto uma pessoa. E nem ela sabia que ele era. Anos depois, a gente se encontrou e falou, Verusca, era autismo. E aí foi fazer... Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha uns 11 ou 12 anos. Era um menino. Eu falo que naquele ano eu sofri com ele, mas ele sofreu comigo. Com certeza. Todo mundo sofreu. A escola sofreu, você sofreu, Todo a mãe mundo sofreu. A professora. O próprio aluno sofreu. Sofreu. É muito sofrimento. Eu falo assim, se eu tivesse, naquele tempo, por exemplo, assistido um podcast desse, teria feito diferença na minha vida. Que eu ia falar, opa, isso aqui é estereotipia. Ele tá tentando se autorregular. Exatamente. O movimento da autorregulagem. Ele não faz, talvez, o registro porque ele pode ter um prejuízo motor. E se ele tá fazendo o cálculo, ele dá conta disso. Ele é inteligente. Ele é inteligente, ele é capaz. Ele é capaz. Eu vou validar essa capacidade dele e estimular. Exatamente. Então, eu vou, talvez, para matemática, para ele, as respostas podem ser orais, não precisa ser registrada. Eu poderia ter feito adaptações que eu não fiz porque eu não sabia como fazer. Entendi. Então, eu comecei a buscar caminhos para eu não passar por aquilo, porque eu não queria nunca mais sentir o que eu tinha. Eu me sentia, assim, a pior professora do mundo. E o pior também é que os coleguinhas, também não tendo nenhum tipo de orientação, informação, também não sabem como se comportar. Era briga todo dia. Eu tinha que Entendeu? separar, parecia uma rinha de galo dentro da Mas sala é de isso que eu aula, tô era falando. briga Porque todo os dia. outros alunos chegam assim, mas por que ele pode girar e eu não posso conversar? E por que ele pode... Porque não tem informação. Não tem. E aí era briga, os meninos, ele batia na mesa dos meninos e rodava também. Não rodava só na mesa dele, não. Ele ia de uma por uma, batia e rodava, batia e rodava. Pensa, criança nessa idade não perdoa. Era assim, insuportável. E comecei a falar, gente, eu tenho que ter alguma coisa. E foi aí que eu comecei a entender. Esse ano acabou e Acabou. foi do tipo assim, ninguém conseguiu... Desastroso para todo mundo. Não teve um final feliz. Traumático para todos, Pra todo inclusive mundo. para criança. Não teve um final feliz, nem pra ele, nem pra mim. Acabou, eu tô livre. Eu só pensei assim, graças a Deus, tô livre. Mas Você eu ainda não... pensou qual é a próxima vítima que vem? Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó. Mas aí, eu comecei a estudar nessa área e uma colega minha que ia montar um centro de atendimento educacional especializado na minha cidade. E ela viu que eu estava nessa busca e me chamou para ir para o centro. Então, eu fui a primeira professora do centro. Tem 20 anos, vai completar 20 anos. Você não tinha noção, né?
Nada, eu caí de Tipo paraquedas. assim, atendimento especializado. Atendimento educacional especializado. Eu caí assim de paraquedas, já viu? Quando a pessoa cai de paraquedas, caí lá, falei assim, meu Deus, eu não sei Mas nada. era teu destino, né, Era o Verusca? meu destino. Porque você foge do menino e aí você vai pro centro de educação especializada. Aí falou assim, a Verusca fez psicopedagogia, então se tinha algum aluno, manda pra ela. E eu falei, meu Deus do céu. Aí como já mandava pra Verusca, vamos chamar a Verusca pro Centro de Atendimento Educacional Especializado. Nossa, eu me lembro quando comecei, falei, meu Deus, eu não sei nada, eu tô aqui. E aí tinha só os livros do MEC que mandava, não tinha podcast, não tinha YouTube, não tinha nada pra gente Não tinha uma coisa consultar. que você podia falar diretamente, né? Não. Como hoje tem gente que vai lá no teu Instagram, no direct, Isso! e fala, né? Nossa, ajuda demais, ajuda Nossa. demais. Sim, aí quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muitas dúvidas. E aí eu fui descobrindo, porque quando você é professor de atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE, para encurtar a frase. AEE. E aí eu era professora de AEE. O professor de AEE, ele atende Obrigada, amor. o aluno, ele atende o professor do aluno, para orientar esse aluno lá na sala de aula. Uhum. Ele orienta os pais. Então, eu era a professora que deveria ter sido orientada, mas agora eu era a professora que ia orientar. Aí eu falei, meu Deus do E céu. essa amiga que fundou esse centro, ela tinha essa noção? Ela tinha começado, a gente começou muito junto. Entendi. Então, assim, ela estava levantando, ela criou... Sabe o que é você criar uma estrutura que hoje é uma mega estrutura do zero? Ela foi muito raçuda. E ela sabia que eu Foi ia pioneira. dar conta. Ela Ela foi pioneira. pioneira, Foi incrível o né? trabalho que ela fez. E tanto que hoje tem várias cidades no Brasil que estão começando o atendimento educacional especializado, começou ano passado. E nós já temos 20 anos de caminhada no atendimento educacional especializado. Hoje é um centro gigantesco. Você precisa ver, o centro lindo. Foi considerado um dos maiores centros de AEE do Brasil. Já vieram até cônsul de outros países para poder conhecer vários. O Luciano Lacerda foi lá conhecer o centro. sim. Ele ficou encantado com o trabalho que é realizado lá. Mas começou assim, desse jeito. E aí, Não sabemos nada, não mas sabemos vamos nada, mas buscar alguma coisa. mas aí o MEC, ele investiu em formação desses professores. Então, deu várias pós-graduações pra gente, nós fizemos, e ela falava, botava a gente para estudar. E a gente estudava muito, muito. Então, eu comecei trabalhando assim. Eu lembro até que teve uma vez, teve até uma situação engraçada. Logo que eu comecei, eu estava doida para atender os alunos, doida para marcar, agendar os alunos. E aí tinha eu e uma professora da surdez também, que trabalhava com Libras. Aí veio a secretária, até uma história... Veio a secretária, pegou um menino e colocou sentado assim na minha frente, falou, seu aluno chegou, abriu a porta e sentou o aluno. E na época eu não sabia usar nenhum instrumento ainda de avaliação, então era mais ali no improviso, de saber o que era, conhecer esse aluno, e aí eu comecei a perguntar para ele assim, oi, tudo bem, como é seu nome? Ele, Sim, ele era surdo. quantos anos você tem? Ele era simpático. Aí tudo que eu perguntava, eu respondia, eu tô assim, nossa, ele é muito grave. Mas eu não sabia que ele era surdo, não. Aí nem te avisaram. Não, ninguém sabia. A secretária não tá. sabia que ele era. Ninguém sabia, nem te avisaram. Não sabia. Aí só falou que tinha um aluno novo, achou que era meu. E aí eu falei assim, tô anotando lá, muito grave. Não compreende quando Não fala. fala. Não fala. E tal. Não, aí tudo que eu perguntava, eu coloquei lá. Não entende isso, não entende aquilo. Aí na hora que eu tô lá, preocupadíssima com o menino, vem a secretária. Verusca, esse aluno da professora de surdez, Verusca. Eu falei, meu Não Deus, é seu. não é meu. E aí era assim. Então, muito rápido, eu tive que começar a correr contra o tempo para eu não deixar que os professores ficassem na mão. Eu tinha que ensinar os professores. E aí eu comecei a buscar. E comecei também a fazer muitas formações de professores. E eu me lembro um dia que falou assim, Verusca, você precisa orientar essa professora aqui a fazer o PEI. A gente chamava de PDI. No estado de Minas Gerais, o PEI é chamado de PDI. Que é o... Plano de Ensino Individualizado. Isso mesmo. E o PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. É como se eu vou dar aula para do segundo ano do fundamental. Então, eu já sei o que eu vou trabalhar porque eu pego o livro, vamos imaginar, o livro tem 200 páginas. Então, tenho 4 bimestres, eu vou trabalhar 50 páginas por bimestre e termino esse livro aqui, ensino tudo o currículo todo para esse aluno.
Mas se nessa turma tem um aluno que não acompanha esse currículo, eu tenho que ensinar o que ele precisa aprender. Não vai estar nesse livro. E o que ele pode. E o que ele pode. Então, não vai estar nesse livro. Eu vou ter que fazer um planejamento diferente. Mas esse planejamento não pode ser improvisado. Ele tem que ser escrito. E ele é escrito neste plano. Plano de desenvolvimento individual. Ou plano de ensino individualizado. Porque muita gente fala assim, o que eu faço primeiro? Eu faço o PEI ou PDI? Falei, nenhum dos dois. Aliás, os dois são a mesma coisa, né? Só nome diferente para o mesmo instrumento, porque o Brasil é muito grande. E aí me pediu para orientar a professora a fazer esse PEI. Eu não sabia. Esse plano, eu não sabia. Eu me senti tão mal. Sabe quando você se sente uma professora tão ruim, tão mal? Eu falei, meu Deus. Tipo assim, gente, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, eu sou péssima. Eu fui pra casa arrasada. Eu falei, não, eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que saber fazer isso. E aí eu comecei a buscar e fui aprendendo e fui criando uma metodologia para fazer o PEI com facilidade. Fui criando metodologias para ensinar os professores, porque quando eu ia formar os professores, eles falavam tudo que eu sentia, é o que eles falavam. Eles falavam assim, Virus, que eu acordo de manhã sem saber o que eu vou ensinar para esse aluno. Eu falei, cara, eu sentia isso. Isso não era o PEI, por exemplo, não vinha pelo MEC? Era produzido pela escola? Você sabe quando que em um documento em esfera nacional o termo PEI surgiu pela primeira vez? Não. 2024. Do ano passado? Sim. Que foi a resolução, o protocolo, uma orientação do Conselho Nacional de Educação, que chama Parecer 50, que foi homologado no final de 2024. Já tem mais de 50 anos que ele é implementado nos Estados Unidos. E agora, 50 anos depois, que ele aparece com essa expressão. Lá nas orientações, na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, vem falando que você tem que ter estratégias individualizadas. Mas não diz quais. Não diz que documento e não diz cada quais. tipo de alteração. Não diz nada, fica muito vago. Mas só o ano passado, num parecer do Conselho Nacional da Educação que surgiu. Então, quando eu estava fazendo 20 anos atrás, eu estava muito à frente do Brasil. Entendi. Sem saber. Entendi, sim. Por uma necessidade se foi impondo na tua vida. Que foi impondo, isso. E aí, nesse percurso, nós começamos a treinar os professores e fui vendo que eles tinham as mesmas dificuldades que eu. E esse professor que está lá no atendimento educacional especializado, ele também tem que fazer um plano. É muita sigla. Esse plano chama PAEE, que é Plano de Atendimento Educacional Especializado. Então, o professor da sala de aula fica com um plano. O que eu vou ensinar para o meu aluno aqui? E o professor de AEE, quando o aluno está no AEE, ele vai dizer o que eu vou ensinar para o meu aluno enquanto está na minha sala. Peraí, mas uma coisa é o PDI. Sim. Tá, esse você ensina para o professor. O professor de AEE, de educação especializada. Isso, de atendimento educacional especializado. Isso, vamos falar para o leigo poder entender. Isso, é verdade. Senão a gente fica que nem médico. TOD, TAG. A pessoa é muita coisa. Né? Vamos falar para o pessoal poder entender. Primeira coisa. Isso é muito legal. O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado. Sim. Isso é ensinado aos professores? Deveria. Entendi. Deveria. Tá, eu vou dizer, os professores da minha rede... Peraí, mas isso para os alunos que têm neurotipia. A gente chama público-alvo da educação especial. Isso. Que hoje a legislação diz que são os alunos com deficiências, todas, visíveis e não visíveis. As deficiências, o transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação também. Então, na lei, contempla esses aqui, que vão ter direito a esse atendimento educacional especializado. Isso, atendimento educacional especializado. Então, por exemplo, o resto que não tem, continua lá com o planejamento deles. Padrão, vamos dizer assim. O atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial, é uma sala que funciona. Entendi. E o plano
É o que vai acontecer. Deixa eu explicar melhor. Isso, vamos Vamos lá, pro começar pessoal do poder começo. entender, porque senão vai ser um tal de gente ir na escola do filho, eu quero meu PEI, quero meu PDI, quero meu AE. E vão pedir mesmo. Eu quero E meu vão- AE. Eu quero meu AE. Eles têm que entender o que estão falando, Então, vamos lá. senão eles vão pedir para o lugar errado. Então, vão vamos falar até com a inspetora que está recebendo a criança lá na porta. Vai falar. Verdade. Tem uma criança que chegou na escola Uhum, e ela tem deficiência. tá. Ou TEA, ou altas habilidades de superdotação. Então, essa criança, ela tem direito a estudar, ela vai ter uma dupla matrícula, ela vai ser matriculada 2 vezes na escola. Entendi. Ela é matriculada na sala regular Uhum. e ela é matriculada no ensino especializado. Então, ela vai para a escola, vamos supor, de manhã, ela está lá com os professores normais, professor de geografia, educação infantil, ensino Uhum. fundamental. Está lá na escola e à tarde ela volta no contraturno, ela volta para ter um atendimento especializado. E depois a gente pode falar o que, que ele vai fazer por esse aluno, só para explicar agora. Tá. Ele vai ter esse atendimento especializado lá 1 vez ou 2 vezes por semana, num horário marcado lá. Tá. Então, ele estuda aqui e é matriculado nos 2. Aqui na sala de aula, ele vai ter direito a um plano específico para o que ele tem que aprender. Porque, às vezes, o que ele precisa aprender não é necessariamente o que... Tudo aquilo que está que tá planejado ensinando. para os outros. Pensa, um aluno autista, Uhum. não verbal, que está no 2º ano fundamental, e eles estão estudando lá, aprendendo adição com reserva. Entendi. Ele não conhece nem número, então não vai ser a adição com reserva que ele vai aprender. Então, o que ele vai aprender? Tem que estar escrito dentro desse plano. Certo. Esse professor de AEE, que é o professor de atendimento educacional especializado, quando ele receber esse aluno, ele vai ver o que o aluno precisa aprender. Qual é o nível, né? Qual é o nível de desenvolvimento? De Ele vai avaliar esse desenvolvimento, aluno. quais são as necessidades, porque às vezes a necessidade é ativar a função motora para ele, Sim. por exemplo, ir ao banheiro sozinho. Exatamente. Para ele escovar o dente. A questão da locomoção, de Exatamente, autocuidado. do autocuidado. Isso. Aí ele vai avaliar o que esse aluno precisa e vai orientando esse professor aqui, vai dizendo para ele assim, olha, esse aluno precisa, por exemplo, de uma comunicação alternativa, o CAA, Alternativa, né? tá. Uma comunicação alternativa. Então, eu crio essa comunicação alternativa aqui, junto com uma rede de apoio, que nunca é sozinho, e ensino esse professor a utilizar essa comunicação alternativa dentro da sala de aula, é um exemplo. Tá. E aí, eu também, como professora de AEE, tenho que planejar. O que eu vou ensinar no horário que ele vem para cá? Aí, esse daqui é o plano de AEE. Então, tem 2 planos. Tem um plano para a sala de aula e tem um plano para a sala de recursos. Para essa atividade, para outra matrícula. Para né? dupla matrícula. Pra Tem, dupla essa matrícula. dupla matrícula a gente chama também, essa sala aqui de AEE, a gente chama de sala de recursos multifuncionais. Aham. Então, dentro dessa sala, o MEC manda a Uhum. sala com vários materiais, de acordo com o que a escola escrever lá no censo, que ela tem de aluno. Ah, tem aluno cego, então ele vai mandar recursos de braille. Entendi. Tem vários recursos especializados Entendi. para atuar com esse Então, aluno. o aluno continua frequentando a aula, a turma A turma. geral. E ele tem uma Segunda matrícula. segunda matrícula, que seria uma atividades Especializadas. especializadas No contraturno. no É porque contraturno. ele não é substitutivo, ele não substitui. Eu entendi. Ele é complementar. Trabalha em conjunto. Uhum. Aí, este aluno aqui, só que o aluno não precisa ter o diagnóstico para ter o AEE e o PEI. Entendi. Porque tem aluno que não tem diagnóstico, mas o professor vê que ele precisa. Entendi. Imagina se precisar esperar chegar um diagnóstico de autismo, que às vezes vai chegar lá quando ele tem 7, 8 anos, que na educação infantil ele passou batido. Chega lá no fundamental, ele não acompanha. Mas a família, às vezes, mora numa zona rural, ou não tem condição financeira, ou por desinformação, ou por vários motivos. Mas ele precisa. Então, não precisa do diagnóstico. É a necessidade dele que vai determinar se ele vai ter esse atendimento ou não. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal, mas eu acho uma tarefa muito árdua para um professor que, na realidade, ele sabe que tem necessidades, mas ele está jogando um pouco no escuro. Ele vai dando respostas para as necessidades Sim. funcionais. Eu acho que começa por restabelecer funções, mas num vácuo. Porque muitas vezes, por exemplo,
é uma deficiência intelectual? É uma deficiência intelectual dentro de um autismo? Sim. É uma deficiência intelectual com déficit de atenção, com descalculia, Aham. com dislexia? Por isso que tem que ter rede de apoio. Exatamente. Então, quando o professor lá na sala regular, ele identifica que esse aluno não está acompanhando, ele tem que fazer um relatório dizendo o que ele está observando. E aí, quando ele chega no AE, tem que fazer uma busca ativa, sabe? Tem que realmente falar com a família, olhar para o posto de saúde, porque aí ele tem que procurar um profissional para que esse profissional venha dar um diagnóstico ou não dessa situação. Ou um psicólogo especializado em testagens, Sim. né? Nesse centro que eu trabalho, por exemplo, eu ainda sou professora Ai, que de AE, legal. eu estou na sala de aula. Nesse centro tem um psicólogo Que especialista faz que testagens. faz a testagem. Tem o psicólogo perfeito. lá, mas não são todas as redes que tem. Que é tão necessário. Né? Demais. Precisa. Que a testagem, às vezes, é mais importante até do que uma avaliação Nesse centro, só por médica. exemplo, tem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, deveria ter, né, fonoaudiólogo, porque tem a vaga, mas não tem quem queira assumir a vaga. Entendi. Por causa de, muitas vezes, a questão financeira, a remuneração não é satisfatória. Entendi. E aí, este aluno também, às vezes, ele tem direito a ter alguém acompanhando ele em sala de aula. Que hoje tem sido, assim, o grande desafio da educação inclusiva, um dos, né? São muitos. A educação inclusiva está chegando num patamar que vai estourar. Alguma coisa está para Entendi. acontecer a qualquer momento, porque a gente caminhou muitos anos para tirar os alunos da exclusão e trazer os alunos Do anonimato. do né? anonimato. Porque eles não eram, é como se eles não existissem. Sim, Porque tem gente que fala assim, mas isso no meu tempo não tinha. Talvez nem chegasse na escola. não chegavam. Tinham famílias que isolavam. Eles não mesmo, estavam. Porque, Ainda né? tem famílias que isolam, é muito triste dizer. Tem. Mas não chegavam mesmo. E aí, agora, caminharam para estar na escola. Mas eles têm que estar na escola, que bom que eles estão. Mas eu tenho que garantir que seja de verdade uma Com inclusão. certeza. Que seja para transformar. Porque a inclusão hoje, o que eu sinto, Verusca, é que ela está no papel. Mas ela ainda não está na prática. Efetivamente, falta muito para ela Muita funcionar. coisa. Inclusive, eu penso assim que a gente tem que pensar para além. O que a gente vai fazer? Alcançamos até aqui. E a gente está vendo que não está funcionando. Eu recebo no meu Instagram, quase todos os dias, para não dizer todos os dias, mensagem dos professores desesperados. E o adoecimento dos professores Nossa. tem atingido níveis altíssimos. O burnout dos professores, né? As pessoas falam de burnout e a gente viu estourar o burnout na classe médica, enfermagem, auxiliar de enfermagem, pessoal de limpeza na época da pandemia. Foi uma loucura, né? Mas a pandemia de burnout nas escolas É gigantesca. é muito grande. Porque estão jogando a carga toda está em cima dos professores. Todos os professores agora, Porque é eles... fácil fazer uma lei. É muito fácil. É que eu digo. Colocar no papel é fácil. Colocar no papel, a questão é criar a infraestrutura para que ela funcione. para que ela funcione na prática. E não temos essa Porque, assim, infraestrutura. no Brasil, você tem... As leis do Brasil são maravilhosas. Se você comparar os outros países, nossas leis são bacanas, mas não funcionam. Porque elas são feitas sem o preparo da infraestrutura. Sem o preparo. É o que está acontecendo hoje. Então, quando a gente tem os alunos mais graves, mais severos, por exemplo, teve uma leva de fechamento das APAES. Ainda teve isso. Né? Teve uma leva. E, assim, tem tido ainda uma luta muito grande para continuar a manutenção das APAES, corte de verbas e outras coisas. Ontem, por exemplo, eu estava num seminário, fui palestrar no seminário no sul de Minas, e a abertura do seminário foi um grupo de fanfarra da APAE. Que legal. Eu vi no seu Instagram. Você viu? Vi no seu Instagram. Uma A fanfarra. roupa linda, por sinal. Lindo! Tava tudo lindo. Tava tinha muito bailarina, bonito. tinha... Adorei eles- os modelitos. Sim, eles O figurino. Foi lindo. Eles estavam tocando tambor. E eu falei, gente, quantas habilidades foram desenvolvidas Pra eles estarem ali. Pra eles estarem Olha a ali. habilidade motora. Você viu o ritmo que eles estavam tocando? Que coisa linda. Perfeito. Eu não consegui filmar, mas a bailarina, ela fez lá uma estrela.
Que eu falei, gente, quanto tempo treinou? E a família que estava lá para assistir? Como qualquer família. Exatamente. Por exemplo, amanhã eu tô indo ver a apresentação de circo da minha sobrinha Laura. Que legal. Ou seja, eu vim de outro estado, né? Aproveitando eu estar aqui para poder ir lá ver, porque é importante pra gente, como família, todo mundo quer ver. E eles também, os pais também querem ver isso. Também E se eles não querem. estiverem lá na APAE, onde eles vão estar? Porque muitos ali já não têm idade para estar no ambiente escolar. E você vê o circo, né? O circo, escolas de circo, tem muito poucas. Isso tem um fascínio nas crianças e a possibilidade de desenvolvimento motor, de interagir, a questão do subjetivo, do humor, do entendimento, da interação social é incalculável. Nossa, é muito rico. Exatamente. E aqui, vamos supor, uma criança que faz essas atividades aí, a aprendizagem dela acelera. Com certeza. No motor, na interação, na questão afetiva, tudo isso. Então, quando eu vi aquela apresentação de fanfarra, eu falei, gente, isso não pode acabar. Não, e é muito doloroso ver que a PAI está acabando, dentro da psiquiatria também, os hospitais estão acabando. Para onde vão essas pessoas? Para onde vão? Então, Porque a enquanto ele questão tem não é, porque não pode, tem que tirar segregar, Sim, Não mas não é a segregação, é o cuidado com os diferentes. com os diferentes. Eu sempre digo que a evolução de uma sociedade se mede pela maneira que se trata os vulneráveis. E são os mais vulneráveis, porque eles não sabem nem E se nós defender, não estamos sabem nem evoluindo. falar. Nós estamos evoluindo. E aí, quando eles, vamos supor, os mais graves, eles não vão para o ensino médio. Eles concluem o fundamental. Exatamente. Assim, aos trancos e barrancos, eles vão até o fundamental. Aí o ensino médio eles não vão. E depois do ensino médio, para onde eles vão? Eles vão ficar restritos ao ambiente familiar? Exatamente. E não, se tiver um programa como esse, por exemplo, eles vão estar aprendendo fanfarra, pintura, modelagem. Tem uma coisa, por exemplo, dependendo do nível do autismo, o nível leve, eles têm muita facilidade com o que a gente chama hoje de inteligência artificial. Demais. Pode haver uma revolução com os TEAs, porque eles gostam de coisas previsíveis. Eles precisam de coisas previsíveis. E onde estão as oficinas de inteligência artificial? Tem que criar. Porque eles poderiam ser muito produtivos. Muito Com produtivos. certeza. Porque além deles gostarem do previsível, na realidade a inteligência artificial é quase como se você estivesse criando um robozinho que vai aprender com você, que vai fazer coisas que você quer que faça. E ele vai te conhecer, vai entender vai sua te conhecer. personalidade, vai a partir Isso dali. vai criar até uma socialização. Pensa bem, um É, programa de inteligência artificial conversando com o autista. Respondendo a ele, claro que com um conteúdo. Seria interessante. Não tinha pensado nisso ainda, não. Mas é tão absurdo, porque assim, eles têm essa facilidade. Eles têm facilidade para tarefas repetitivas. Eles têm muita facilidade para tarefas repetitivas. Se você tem dentro de uma empresa algo que tem que ser feito todo dia daquela forma, dê para um autista. Por isso que é bom conhecer. Porque se você dá para o autista um cargo que ele tem que exigir dele a criatividade, a flexibilidade, ele vai sofrer, vai entrar em sofrimento. A flexibilidade para ele é muito difícil. Muito Talvez difícil. seja a única coisa dentro do TEA que você não muda. Você melhora. Mas essa rigidez de pensamento, de comportamento, é muito difícil. Semana passada aconteceu uma coisa tão interessante. Tem um aluninho que eu sou apaixonada com ele. Ele é nível 1 de suporte, ele é pequenininho. Maravilhoso. Tem um prejuízo motor significativo. Até hoje ele não sabe dar, não é nem laço, é dar o nó. E eu tô treinando com ele, ensinando a dar nó. Muito legal. E ele me adora, eu sou apaixonada com ele. E ele chegou e não queria entrar. E chorando, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Empacou, como a gente diz. E escondendo o rosto, e não queria entrar. Aí eu falei pra mãe dele, ué, o que aconteceu? Ele falou, Verusca, porque ele saiu de casa e falou que queria te dar uma flor. Mas eu cheguei atrasada. Não consegui pegar a Não flor. consegui pegar a flor. E do lado de onde é a escola, tem um jardim. Aí eu falei, vai lá e pega a flor. Deixa ele lá escolher a flor. Aí ele foi escolher a flor, mas voltou. Tudo, exatamente. Aí eu falei, gente,
Pra que eu vou falar pra ele? Não, depois você pega a flor. Ele ia ficar a aula inteira sofrendo, não iria aprender, iria entrar em sofrimento, ia ficar o tempo todo lá naquele pensamento. Mas eu queria ter pego a flor, eu queria ter Não, pego a flor. ia acabar. A atenção dele Não ia aprender. nada, né? Eu falo que na educação, inclusive, a gente não pode ser a ferro e fogo. Não, eu acho De assim jeito que nenhum. existe a gente tem que ser flexível para viver. Eu acho que a flexibilidade Ser leve. ela é fundamental. E até mesmo quando você tem que negociar o inegociável, né? Tem coisa que pra não ele dá. Tem coisa que não dá mesmo. Mesmo assim, você vai ter que ser flexível nessa negociação, Com certeza. né? E tem que ser criativo. Mas muito criativo, Sim. né? Às vezes você tem que acionar um personagem, né? Um Verdade. personagem que ele gosta, um super-herói que ele gosta. Do hiperfoco o dele. hiperfoco, Aí uma vai. música. E aí você vai indo. Porque se você elevar a voz, se você gritar, aquilo dá um descontrole emocional Acabou. que acabou. Nem você dá aula, nem o aluno Ou aprende. se você fica, é não porque não. É não, É porque não não. porque não. Pra É não quê? porque- Aquilo vai. E tem interessante que o TEA, suporte nível 1, ele tem muito interessante que ele fala assim: não quero mais falar nisso. Não quero mais falar nisso. Gente, dá um tempinho de falar. Ou então aborda por outro lado. Eles são os que mais sofrem na escola. Porque Mais do quando- que o 2 e o 3 Sim. de suporte. Exatamente. Mas por que a pessoa fica. Não, mas eu quero falar isso agora. Você tem que ouvir. Você tem que. Desregula. Né? E é tão triste, porque quando desregula, cada vez que eles têm uma. A gente, todos nós desregulamos, mas eles talvez mais facilmente. Você leva umas 6 horas, bioquimicamente. pra E se marca regular. aquele momento como ruim. Às vezes ele nem Exatamente. quer mais voltar. Exatamente. Ou aquela atividade que fez não era nem por causa da atividade, mas aquela atividade eu senti uma coisa tão ruim que toda vez que eu vejo aquela atividade, eu venho gatilho de Exata- novo, vem a mesma crise. Exatamente. Ai, é muito. É assim, a gente tem que. Por isso que tem que estudar. Tem que Tem formar, tem que estudar e muito. não pode ter regras que sejam absolutamente rígidas. Sim. Não para eles. Aí- Eles já são rígidos, né? É. Aí a gente estava falando sobre os profissionais de apoio. Isso. Que quando o aluno ele tem uma necessidade comprovada, ele tem direito a um profissional de apoio. Geralmente é o nível 2 e 3. Então, Ou também aqueles que têm é a necessidade, não é o diagnóstico que vai é definir. a necessidade funcional. Isso, é a necessidade funcional. Mas e o que acontece? Muitas vezes está acontecendo. Recebeu o diagnóstico de autismo, a mãe é lógico que qual mãe que não vai querer? Vai dizer assim, ele é autista, então ele tem direito a ter um profissional. E não é assim que funciona. Tem uns que não têm direito e não têm necessidade. Ainda bem. Sim, que Né? bom que não tem Que bom que não necessidade, tem mas a mãe quer. necessidade. Entendi. A mãe quer. Porque talvez não fique claro essas coisas, do tipo, olha que bom, seu filho não precisa. Não precisa, não precisa. Né? Isso. É um privilégio. E você sabia que não é o laudo médico que vai definir isso? Uhum. Que vai definir a necessidade e a comprovação dessa necessidade é de cunho pedagógico, sabia disso? Que vem da escola, a escola que tem que definir se vai ter ou não esse profissional. E aí, às vezes, quando a gente fala isso, algumas mães ficam meio chateadas. Mas porque a escola sabe quando o aluno está precisando ou não. Gente, eu sou professora. Se eu estou dizendo assim, gente, não precisa. Eu sou a primeira pessoa a dizer que se eu vou precisar ou não, eu preciso de alguém aqui para me ajudar. Eu sou a primeira. E se eu disser que eu não estou precisando, é porque eu estou dando conta ali, porque eu estou vendo que ele tem potencial. Agora, tem alunos que necessitam mesmo. Mas eu acho que o Muito. receio das mães, Verusca, eu fico me colocando na posição das mães. É assim, de cara, os alunos que têm necessidades especiais, em geral, sofrem bullying. Quanto mais grave, mais bullying. A gente teve um caso agora em Manaus, né? De um menino que acho que chegou até a morte. E a gente sabe disso, Sabe? né? É um bullying muito pesado. Então, eu acho que na cabeça das mães tem uma coisa assim, se tiver algum acompanhante, Ninguém vai machucar, ninguém vai machucar, agredir meu filho. ninguém vai agredir. E muitas vezes a gente está botando em professores preparados. Os professores não preparados podem, sem querer, agredir. Não estou falando agredir fisicamente, mas verbalmente. Verbalmente, sem saber. Sem saber. Né? Por desconhecimento, por falta de informação, cometer atrocidades na fala. E tem uma coisa que eu noto, talvez seja
algumas vezes vaidade, algumas vezes despreparo, algumas vezes insegurança, é, de quando a escola chama os pais do tipo assim, não, meu filho não tem nada, de negação. Uhum. E tem também o contrário. Quando os pais vão na escola, não, tô sentindo isso. Não, e aqui não, na casa de vocês, que aqui não tá acontecendo nada. Como se fosse uma competição de tipo assim, olha, onde o menino funciona bem, onde não funciona. Então é problema de vocês. Na realidade, não é um problema meu, não é da mãe, não é do médico, não é do professor. É de todo mundo. É de todo mundo. É de todo mundo. Eu vejo, por exemplo, me é muito fácil. Eu tô no aeroporto esperando o avião, tô vendo que tem uma criança TEA ali, aí fica todo mundo em volta. Ai, não sei o quê, ai, que gente mal educada, mãe não educa. Uhum. Fica quieto. Né? Daqui a pouco alguém fala assim, você não acha? Eu falei, não, não tô achando nada. Tô achando nada. Até porque eu acho que toda vez que faz assim, em fila, é pra fazer fofoca. E eu não sou muito ligada nisso, né? Então, se a pessoa vem e me pergunta, você acha que ele tem algum problema? Aí é diferente. Ficar só catucando para reclamar, né? Aí a gente entra dentro do avião. A mesma coisa. Ah, essa criança berra. Ah, essa criança não sei o que lá. Outro dia eu estava no avião, aí tinha um bebê de colo, chorando só. Chorando. O bebê chora, né? Normal. Bastante. Da né? natureza. Chora porque tem refluxo, chora porque tá com fome, chora porque a fraldinha tá não sei o quê. Um homem do meu lado, assim, tipo assim, eu vou pedir pra trocar lugar, isso é um absurdo, é um desrespeito. Eu falei, gente, vai fazer o quê com o menino? Assim, esse homem pensa que a gente veio da onde, né? Ele chorou um dia, né? As pessoas estão com uma intolerância, né? Tá. Absurda. Como assim mandar calar a boca o bebê? Não existe isso. Chamando a aeromoça. Pode pedir pra calar a boca. Eu olhei pra aeromoça e falei assim, difícil, só né? chega lá e fala pro neném, fica caladinho. Quase que eu falei, vai lá, Vai o lá senhor. e fala pra ficar calado. Porque assim, o senhor já foi bebê. Deixa eu lembrar disso, né? Tem Talvez que você ter, não tem que lembre. ter compaixão dessa mãe também que tá empatia, ali, né? compaixão. A mãe, coitadinha, fica quietinha. O A dó. mãe ficando O dó. nervosa. Fica nervosa. Né? Aí eu fui. A pessoa estava reclamando no corredor. Eu falei, o senhor quer passar para cá, para minha janela? Passo. Fiquei do lado da mãe, tá lhe incomodando? Eu falei, nada, fique super tranquila. Se quiser, bota aqui no meu colo para você mexer nas coisas que precisam. Ela olhou para mim e falou, nossa, muito obrigada. Eu falei, minha filha, você peça a Deus que perdoe essas criaturas que estão achando que isso é um incômodo. Isso não é um incômodo. Como que a sociedade vê um bebê que chora como um problema? Não é problema. Tem que cooperar. É do tipo, o que eu posso fazer para te ajudar? Tem que se colocar no lugar do outro, né? Foi o que a aeromoça fez. Falei, a senhora está precisando de alguma coisa? Esquentar uma aguinha para mamadeira? Aí começou a se acalmar o ambiente. Porque no resto são as trombetas do apocalipse. Você me fez lembrar de um livro, é do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O autor contando que ele entrou dentro do metrô e geralmente lá na cidade dele, todo mundo que entrava no metrô ficava bem lendo o jornal, naquela época lia jornal, em silêncio, e entrou um homem com 3 crianças, e disse que os meninos tocaram terror dentro do metrô. Mexeram no jornal, e puxando, e gritando, e tal, e tal, e tal. E aí, o pai dessas crianças, assim, encostado, só de olhos fechados. E aí alguém virou para ele e falou assim, o senhor não acha que o senhor deveria fazer alguma coisa com seus filhos? Aí ele falou assim, nossa, é verdade. É que a gente acabou de sair do hospital e a mãe deles acabou de falecer. Eu perdi minha esposa e eu acho que eles não estão sabendo lidar com isso e parece que eu também não estou. Diz ele que nunca mais ele julgou a ação do outro. Ele falou, poxa, aquele pai tava a gente pensando, nunca coitado, sabe o que o outro está passando. Até mesmo quando a gente está na escola, vem uma mãe, eu sempre falo para os professores que são meus mentorados, eu sempre falo, gente, você não sabe o que está passando. O que essa mãe está vivenciando para ela estar, às vezes, armada, questionando. Às vezes ela lutou contra o mundo para o filho dela estar ali. E aí ela pensa na maior... eu vou atacar, minha maior defesa é o ataque. Às vezes ela está ali ainda questionando esse diagnóstico. Não aceitando. Não aceitando. Porque, assim, todo diagnóstico de neurotipia, mais ou menos, a mãe, em geral a mãe, passa por um luto. Passa. Porque, assim, não é o luto daquele filho, é o luto do filho perfeito que se esperava. Que não veio.
Então, tem um tempo para se adaptar a isso. E é difícil. Porque tem gente que fala assim, não, mas tem gente muito pior que seu filho. Sim, mas ela está se adaptando àquela realidade do filho dela. Que muda tudo. Que muda tudo. Muda a vida toda. E muda porque, em geral, o pai abandona. Se não abandona, é uma distância quase que higiênica daquele filho. Tem pais que não. Tem alguns que são A gente maravilhosos. tem que valorizar. Mas, assim, era natural que ficasse junto, né? Não foi uma escolha. Vamos ter um filho Desestabiliza toda a família se Toda não a tiver uma família. estrutura para receber ali. E a maioria não tem essa estrutura. estrutura. Exatamente. E aí a gente chega lá na sala de aula, essas mães, às vezes, elas vêm com muitas dúvidas, muitas questões e cobrando dos professores. Então eu falo, gente, acolha com amor. Que não é cobrando, você nota que muitos não estão cobrando da vida. Tipo assim, por que eu? Por que eu? Por que comigo, né? Por que comigo? Você vê que é nítido. Tanto que se você ouve, só ouve, não faz nenhuma intervenção, essa mulher rapidamente tem uma hora que esgota, chora e fala, me desculpe. Verdade. Verdade. Quando você trata elas com muito amor. Não, você acolhe, Quando só você ouve. acolhe, quando você fala, eu te entendo. Tá difícil mesmo. Eu te entendo, é isso mesmo. Exatamente. Aí elas desabam. Aí você ganha uma amiga, uma aliada. Exatamente. Porque se a família, a escola não tiver em sintonia, fica muito difícil. Não, fica impossível. Fica né? impossível. Fica impossível. O AEE, ele faz essa ponte. Na sala de recursos, o professor faz essa ponte para ajudar essa família a entender até por que o filho está ali. Então, assim, um professor da sala de recursos, ele atendeu o aluno, o ideal é que quando ele termina de atender esse aluno, ele vai lá na mãe e diz assim, olha, hoje nós trabalhamos a comunicação alternativa. Inclusive, semana passada eu tive uma experiência assim, incrível com um aluno meu, que é um dos mais graves que eu já tive, muito severo. Ele tem, assim, comportamentos disruptivos de autoagressão e de agressão também, né, de outras pessoas, e não verbal. E eu fiquei muito impressionada porque ele passou muitos anos na escola e já teve fonoaudiólogos, ninguém nunca trabalhou com ele a comunicação alternativa. Então, eu fui começando a trabalhar com ele. E aí, eu mostrei lá um símbolo, esse símbolo significava mamãe. Aí eu falava assim, cadê a mamãe? E ele apontava, eu falei, meu Deus, ele tá apontando. Eu falei, agora é a hora de ir embora. Acabou. Aí, aqui, ó, acabou. Aí ele falou, acabou. Baixinho. Eu falei, gente, não falava. E falou a palavra, acabou. Depois eu voltei lá. Aqui, ó, é a mamãe. Ele, mamãe. Eu falei, meu Deus. Aí eu corri lá. Na hora que terminou, eu fui falar pra mãe dele. Falei, olha, eu tô trabalhando. Olha, mostrei pra ela. Que quando você mostra o que você tá fazendo, o resultado que tem, eu falei pra ela, você acredita que ele falou 2 palavras hoje comigo? Quando eu mostrei, ele apontava o sinal e falava a palavra. Ela, nossa, que incrível, eu quero isso também e tal. Porque ela quer fazer em casa com ele. Claro. E aí eu vejo, assim, o encantamento dos pais quando eles veem resultados. Então, a gente tem que estar mostrando, não só chegar lá e falar assim, nossa, ele foi uma gracinha hoje. Que gracinha que foi essa? Que gracinha Essa que gracinha foi no essa. jogo Exatamente. que ele como desenvolveu. que aquilo reproduz em casa. Isso. Outra questão, assim, que é muito importante para tanto os professores da sala regular quanto do AE, qualquer professor, é utilizar práticas que são baseadas em evidências, não ficar no achismo. Exatamente. Porque a gente, às vezes, muitos anos eu fiquei no achismo durante muitos anos, no tipo assim, minha professora me ensinou assim, então deve ser assim que se ensina, eu vou ensinar assim também. E você vai fazendo, só repetindo um padrão que não está todo errado, mas existem padrões de abordagem científica que já evoluiu e que pode te dar um resultado muito melhor. E eu ainda estou lá atrás, no passado. Exatamente. Por exemplo, na alfabetização. Não é que o outro esteja errado, mas esse é mais eficiente. Sim. E funcionou. Quem tem neurotipia tem pressa. Tem pressa. E às vezes a janela de oportunidade está ali diante dos seus olhos. Ela vai fechar. Exatamente. E se você não tiver a melhor prática para aquele momento, ele perde. Ele perde. E eu não posso perder tempo com o meu aluno. Uma capacidade que ele poderia ter. Uma habilidade que ia ser para a vida. Exatamente. Eu não posso perder esse tempo. Então, eu tenho que ir no que é certo, no que funciona. E o que funciona já tem práticas, várias práticas baseadas em evidências. E, inclusive, esse Parecer 50 que saiu no final de 2024, ele tinha saído uma primeira versão anteriormente.
E nessa primeira versão vinham descritas práticas baseadas em evidências. Você acredita que teve uma questão, vou falar assim, uma guerra para que ele fosse homologado? Não foi homologado. Quando homologou, tiraram as práticas baseadas em evidências? Por quê? Tiraram. Não tem nada hoje em dia no MEC falando de prática baseada em evidência. Na saúde, é tipo assim, é óbvio para você. Mas na educação não se fala em práticas baseadas em evidências. Gente, mas educação, para mim, é uma versão da saúde. Não, queria que fosse, mas não é. Não existe saúde sem educação, sem conhecimento. Não é baseada em evidência. Por exemplo, eu fui alfabetizada com método silábico. B com A, Bá. B com E, Bé. Eu também. F com... E nós fomos alfabetizadas. Uhum. Funcionou para você, para mim e para muita gente. Mas não está funcionando para N pessoas. Nós estamos assim... Se você for hoje em qualquer escola do 5º ano do fundamental, 4º, 5º ano do fundamental, e falar assim, quantos alunos tem aí que não sabem ler? Vai ter uma galera levantando a mão, você acredita? Acredito. E detalhe, dessa galera, tem uma galera que não tem deficiência. Aluno sem deficiência também não está alfabetizando. Então, quando eu percebi isso, eu falei, gente, tem um trem errado nisso. Será que não é um método? E aí eu fui começar a buscar. Será que aquele método é perfeito para todo mundo? Será que ele funciona para todo mundo? Será que eu não preciso de um método diferente para quem é diferente? Exatamente. E isso é justiça, né? Isso é justiça. Tratar as pessoas, não é tratar todo mundo igual. Justiça não é isso. É tratar cada um com o que é correto para ele. Exatamente. O que é mais adequado para ele. Isso é justiça. O que ele precisa. A lei vale para todo mundo. Não. Não é, não tem que ser assim. Entendeu? Como é que eu faço uma lei para uma pessoa que não entende a lei? Eu preciso ter um olhar pontual para a necessidade dele. E aí, quando eu comecei a trabalhar com os meus alunos, eu via que os meus alunos não conseguiam alfabetizar. E olha, eu ralando. Não, mas ralava, e aí eu pensava assim, talvez eles não estão alfabetizando porque eles têm deficiência, porque ele tem autismo. Mas aquilo começou a me incomodar de um jeito, eu falei, não, a gente tem que ter uma alternativa. Foi aí que eu descobri que o único método baseado em evidência é o que não se usa no Brasil, que é o método fônico. E que com ele os alunos desenvolvem. E aí eu comecei a adotar. Quando eu comecei a adotar meus alunos autistas com deficiência intelectual, alfabetizando? Tanto aqueles que não têm, como aqueles que têm. Não, serve para todos. Ele é melhor para todos. Comprovado cientificamente, com testagem, que ele é melhor para todas as pessoas. Até em nível de fluência. Porque eu pensava assim, alfabetizei com um método e alfabetizei com outro método. Ponto, equiparou. Não foi equiparado. Os que foram alfabetizados com o método fônico, o nível de fluência, de compreensão, de inferência é superior a esse método aqui, porque ele ativa... Mesmo aqueles alfabetizados. Mesmo alfabetizado. Mesmo uma pessoa que foi alfabetizada com outro método ela vai ter um nível de fluência, de inferência, de compreensão muito maior do que o meu, porque ativa outras áreas cerebrais. A neurociência trouxe essa contribuição. O método fônico, não basicamente... Não que esse outro método seja ruim, ele funciona para muitos. É melhor. Mas tem alunos que pode ser que o fônico não funcione. Mas na maioria dos casos. Na maioria funciona. Eu tive uma aluna autista que quando eu ia trabalhar o método fônico com ela queria me bater, porque ela não suportava. E com ela, eu já trabalhei o quê? A teoria da equivalência de estímulo, que é uma outra metodologia, que eu faço equivalência de estímulo do som, faço um pareamento entre o som, por exemplo... bola, a imagem bola e já a palavra toda escrita bola. E aí ela faz esse pareamento bola, bola, porque eles têm muita memória, né? De memorizar. Visual, a memória visual é imensa. E aí ela memória, conseguiu. Né? Para ela esse funcionou. Mas então eu tenho que ter alternativas. Eu não posso dizer se vai ser esse ou esse. Eu tenho que ter alternativas. Se essa é a melhor alternativa, eu vou trabalhar com eles. É como saúde. Você tem que ter alternativas de medicações. Exatamente. Você dá um antibiótico para uma pessoa, pode surtir efeito para o outro, pode fazer água. E você tem que estar pronta para fazer a troca. Eu imagino isso. Por isso que eu estou falando. Saúde, para mim, educação... Olha só, que loucura. São duas faces da mesma moeda. Pensa, que loucura. Uma criança com autismo, verbal, que está sendo alfabetizada e que ela está com mais dificuldade. E aí eu ensino com ela assim, F com A, Fá.
Esse é o fônico. Não. Tá. Esse é o método tradicional. F com A, Fá. Fica. Vou falar a palavra fila. F com I, Fi. L com A, Lá. Igual a Lá. Fila. Ok. Aí ele fala F com I. Quando eu falo fila, você escuta o som F? F. F. Você ouve F? Você ouve o quê? Fi. Você ouve Exatamente. Fi. I. Você ouve dois sons. I. Você não ouve F. Ela fica procurando cadê o F. Entendi. Falou que é o F com I. L. Você ouve L quando você está escrevendo, ouvindo a palavra fila? O Lá? Você não ouve o L, você ouve L. Então, o método fônico, o que ele faz? Ele ensina os sons para as crianças. Então, ele ensina aqui, ó. I, L, A, fila. Então, ele não bota o som da letra, ele põe o som da sílaba. Não é o nome da letra, é o Entendi. som que ela faz. Com uma outra letrinha. Sim, o som, vai juntando os sons, as partezinhas dos sons, a interação dos sons. Da interação. Isso. Aí, a diferente de eu falar o nome da letra, F e I, não é o F e o I, é o F e o I. Mas olha só, quando eu falo Entendi. F com I, o que é com? O que é com? L mais A, o que é mais? É igual? O que é igual? Então a criança fica pensando assim, cara, isso deve ser difícil demais escrever. Olha o tanto de coisa que falou pra escrever um trem tão pequenininho. Deve ser difícil demais. Uma palavrinha tão Dá curta. um nó na cabeça da criança. E aí, quando eu saí dessa forma tradicional, aí que eu fui ver resultado. Teve um aluno meu que tinha 12 anos, a mãe já tinha desistido. Nível 2 de suporte, ela já tinha desistido. Aí eu comecei a trabalhar com ele rapidinho. Aí eu tava Em que método você começou com ele? fônico. Fônico. Comecei a trabalhar com ele com fônico e, por acaso, naquele dia eu estava filmando. Eu coloquei o celular e fui filmando. Aí ele foi... Aí quando eu falei, e o que tá escrito? Aí ele leu, ele falou assim, eu sei ler. Eu falei, você sabe ler? Ele, eu sei ler. Que bonito. Ele levantou, eu cheguei a arrepiar. Nossa, aquele dia eu chorei, de verdade, eu chorei. Ele começou a bater palma, eu sei ler, eu tenho que contar pra minha mãe que eu sei ler. Na hora que a mãe dele chegou, ele saiu correndo, gritando, mãe, eu sei ler, mãe, eu sei... Gente... Isso é uma revolução na autoestima de uma pessoa. Sabe, eu sou mineira. Toda vez que eu vou à praia, eu vejo o mar, pra mim é infinito. Entendi. Sabe, é como faz pra mim, a visão que eu tenho de uma criança que ela lê pela primeira vez. Ela tá vendo o mar pela primeira vez e o mar não tem fim, é um horizonte. Ou seja, o que ela vai ver depois dali é infinito. As possibilidades se abrem. Isso. Tem uma música do Flávio Venturini, é a primeira vez que eu vi o mar. É lindo. Eu fico lindo assim, isso, emocionada. E você imagina que ele tá dentro de uma escola que tudo é escrito. E se ele tem um autismo leve ou uma deficiência intelectual leve, sabe o que acontece com ele? Ele fica com vergonha porque ele sabe que não sabe. Ele dá tem essa conta. percepção. Tem a percepção de essa que o outro tá achando que eu não sei. Aí, quando ele fica adolescente, ele não quer mais uma atividade adaptada, porque eu sou adolescente, hormônio de adolescente. Quero pertencer ao grupo, quero arrumar Precisa. Né? um namorado ou uma namorada. Eu quero parecer que eu entendo que eu sei, mas eu não sei ler. Então, a professora não vai me dar a mesma atividade que os outros, ela vai me dar uma diferente, porque eu não sei ler. Só que... Aí eu tô fora do grupo. Tô fora do grupo. E o grupo, aí vem o bullying. O grupo vai falar que eu sou burro. Que eu não sou. E eles não vão querer andar comigo. Então, o que o aluno faz? Aí parece que ele é um aluno rebelde. Porque ele diz para a professora assim, eu não quero fazer. Porque é muito mais fácil eu dizer que eu não quero do que eu não sei. Ele passa a ser o rebelde. Eu sou rebelde, eu não quero, do que eu sou o burro que não sabe. Eu não sei. Aí ele não vai falar, professor, eu não sei. Ele vai falar que não quer. Porque aí eu tô mandando, eu que domino, eu sou rebelde. E aí vem, porque ele precisa ele quer aprender a ler, com todas as forças. Vários alunos meus, eu pergunto para eles depois, sabe? Alunos assim que já tinham sem esperança de leitura. Entendi. E aí eu pergunto, e aí, o que mudou na sua vida? Ele falou, mudou tudo.
Teve um aluno meu que ele falou assim, mudou minha vida. Eu falei, por quê? Porque eu adoro teatro. E eu queria participar do teatro, mas eu não lia O texto o texto. que ele tinha que Então falar. ninguém me dava o papel porque eu não conseguia ler. E agora, Não é nem memorizar, ele não lia para poder memorizar. eu não lia. E agora eu consigo ler o texto. Ah, gente, é muito gratificante. É assim, eu sou muito apaixonada. Eu brinco que tem certas coisas que pra gente, né, da área de saúde e da área de educação, que eu acho que se equivalem, são duas faces da mesma moeda, é Oscar, uma coisa dessa. É um prêmio de Oscar. É, Na hora que você ouve de alguém que você mudou a vida deles em termos de... Você preparou eles para serem o que eles quiserem ser. na vida. Ou alçarem qualquer destino que eles quiserem É para o alçar. futuro, né? Eu estou Exatamente. educando para o futuro. Exatamente. Para o futuro. É muito lindo. Para ser quem se deve ser, ou quem nasceu para ser. Porque Verdade. se você não tem uma intervenção educacional correta, uma intervenção médica correta, você simplesmente desfaz o destino de uma pessoa. Se ela nasceu para uma coisa e ela, por limitações que são tratáveis, que são corrigíveis, você Exatamente. não fez, é quase como se você tivesse desperdiçado a vida de alguém. Isso é muito sério. É um destino que está sendo traçado ali que não precisava ser. Exatamente. Teve um rapaz que eu recebi e ele veio para mim como deficiência intelectual, mas ele era do EJA, do Educação de Jovens e Adultos. Uhum. E aí ele chegou e eu falei, qual é a sua dificuldade, o que que você sente e tal. Aí ele falou assim, olha, meu maior desafio é que eu não sei ler. E eu tenho muita vergonha disso, já era jovem, 20 e poucos anos, e eu tenho muita vergonha disso. E aí eu fui ver, porque para ter deficiência intelectual, ele tem que ter comprometimentos nas habilidades adaptativas. E ele era totalmente funcional. Aí eu falei assim, gente, será que isso aqui não é uma dislexia? E aí eu pedi para fazer uma avaliação e, de fato, não tinha deficiência intelectual, só tinha uma dislexia. Aí eu falei para ele assim, deixa eu te explicar o que você tem. Isso aqui é uma dislexia e ela não vai te limitar. Deixa eu te mostrar algumas pessoas que talvez você já conheça que tem dislexia. E eu comecei a mostrar pessoas, né, até da mídia que tem dislexia. E que aprenderam. E eu fui mostrando vídeos de pessoas que começaram a aprender, que aprenderam a ler muitos anos depois. Ele falou assim, cara, eu achei a vida toda que eu era burro. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Agora eu sei que eu não sou burro. Eu tenho um transtorno. Eu falei, é um transtorno. E muda o método, né? Para o disléxico, o método de alfabetização é outro. Né? O fônico ajuda muito para o dislexo. Muito. Claro que você tem que fazer várias estratégias para trabalhar. Porque ele, por exemplo, a letra... Vamos falar, a letra C é assim. A letra U é a mesma coisa para cima. Exatamente. A letra N é a mesma coisa para baixo. E ele tem essa dificuldade na lateralidade. Então, isso para baixo, isso para cima, isso para lá. O que é isso? A letra W é o M. Para baixo. Para baixo ou para cima. E o D? E o D e o P é o pior. Porque o D minúsculo é uma bolinha com o pauzinho para um lado. O B é o B é pro outro. Mas aí tem o P, que é o pauzinho para baixo. Exatamente. E tem o Q, que é a bolinha pro outro. Nossa, difícil demais. E se a gente souber essas nuances, porque muitos alunos também com deficiência têm a dislexia, que você tinha falado das comorbidades, né? Tem a dislexia ali também, que a gente também tem que saber trabalhar. É um universo, né? Na realidade, eu acho que a educação, como a medicina, mostra o quanto o ser humano é complexo. É complexo, e a gente vai descobrindo mais e mais coisas, porque tem gente que fala assim, isso agora é moda, isso agora... Não, é porque agora a gente pode ver, né? Verdade. A gente não podia ver, né? A gente não podia ver tanta coisa. Há 100 anos atrás, você não tinha uma tomografia, você não tinha uma ressonância. Para ver como funciona, por que é assim. Hoje você pega um cisto, um tumor, num exame de achado, você tem chance, né? Antigamente, minha filha, quando você chegava a ter um diagnóstico, tá morrendo. ele já estava espalhado para tudo que é lado e saindo pela pele. Verdade. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Agora, uma coisa que eu acho que desafia muito, que nunca haverá número suficiente de especialistas em educação, nem médicos para dar conta da população mundial.
em nenhum país do mundo. Então, assim, eu não vejo uma saída se não for uma boa informação. Mas a informação tem que ser acessível. Porque, assim, as pessoas, se forem ensinadas, uma mãe, quando é ensinada a fazer seu filho não verbal, apontar, Simples. ele aprende. Ele aprende. Então, todo mundo Mas tem ela que nem ser sabe agente. que Mas ele não sabe existe. que existe essa opção. Existe isso de comunicação alternativa? Eu recebi um pai aqui com um filho autista não verbal. E a gente conversava, e ele quietinho, daqui a pouco, apareciam umas perguntas na tela, ele apontava para o pai. Ele estava entendendo tudo. Tudo! Olha só. E às vezes Aí chegou subestima. uma hora que ele pediu papel e coisa para o pai Escreveu. perguntar. Que coisa linda. Aí eu falo para os Sabe? professores, gente, não fala perto do aluno. Ai, tadinho, Não nossa, que faça difícil. isso, não faça Ele está isso. entendendo, ele está sentindo. Exatamente. Eu tenho uma metodologia que eu falo assim, que o aluno, para mim, o aluno, ele tem que ser fit. Mas não é esse fit de ginástica, não. Aham. Ele tem que estar feliz dentro da sala de aula. Para ele estar feliz, você tem que gostar dele, ele gostar de você, você não permitir o bullying, ele se sentir aceito, incluído. E aí vem o respeito. O respeito de que ele é um ser humano. Com certeza. Que ele está ali e ele precisa ser ouvido nas necessidades dele. Então, o aluno está tendo uma crise. Ontem mesmo a professora me perguntou, Verusca, qual a diferença de uma birra e uma crise? Aí eu falei assim, posso te falar de verdade? Para nós, professores, na sala de aula, não faz diferença se é uma birra ou se é uma crise. É acolher e não deixar essa criança em sofrimento. Porque se for uma birra, porque ele quer esse amendoim aqui, e eu falar não e tal, e eu não auxiliar essa criança a se regular, vai virar uma crise. Uma hora a birra vira crise, ela chega num nível que ela pode É uma desregulação emocional. vai desregular. Então, não faz diferença eu ficar tentando. Não, aqui ele tá chorando porque é uma birra, então deixa chorar. Não, aqui é uma crise. Então, você não vai saber na hora ali. Você tá com Não tem 30 como. meninos na sala de aula. Tem menino pedindo dever, tem menino pedindo para ir ao banheiro, tem menino fazendo um monte de coisa. E você tá com um aluno ali desregulado, você vai... Ah, não, é uma birra. Não, é uma crise. Não, acolhe essa criança. Talvez eu acho que o maior desafio é quando essa desregulação emocional ele se impõe uma autoagressividade. É o maior um grande desafio. Talvez o Tanto maior a desafio. auto... Quanto a a hétero. heteroagressividade. Porque do nós outro. estamos vivendo muitas questões de Exato, heteroagressividade agressividade. dentro da sala de aula. E isso acontece. Então, o professor, ele precisa... O ideal é que o professor, quando ele tem um aluno assim, que ele faça um protocolo de conduta. Exatamente. Esse- Saber como agir. Isso. Esse protocolo de conduta é uma entrevista que a gente faz com os pais para dizer assim, mãe, o que acontece quando ele se desregula? Como ele se desregula? Qual a crise máxima? Qual foi a situação mais... limite o máximo que ele que pode acontecer, chegar. ele pode chegar. E como você acalma? O que a gente pode fazer aqui na escola? Porque, às vezes, se eu não pergunto, eu vou levar um ano para descobrir que era um abraço que acalmava. Ou que era lavar o rosto. Então, quando eu faço o protocolo de conduta, eu estou economizando muito tempo e energia. E aí, esse aluno ele tem que estar feliz dentro da sala de aula. E para ele estar feliz, eu preciso fazer essas questões. Ele tem que estar interessado. Para ele estar interessado, ele tem que ter umas atividades interessantes. A gente gosta de coisa interessante. Uma coisa, eu me lembro que eu tinha um pacientinho que ele ficava muito, depois de um tempo, ele ficava muito agitado. E aí eu negociei, eu ia muito nas escolas, eu não É tinha o menor mesmo? problema de falar com os professores. Eu marcava café da manhã aos sábados, que era o único horário que eu podia. Tinha Que professores legal. que iam, tinha outros que não. Aí eu mandava a minha equipe comprar bolinho e tal. Que Eu falei, legal. gente, eu não vou tomar muito o sábado de vocês, assim. Vamos fazer de 8 às 9h30, que depois todo mundo tá com o sábado liberado. Aí eu ia e a pessoa chegava e falava, tá, Bia, mas você não tá na sala de aula, mas não sei o quê, tá. Aí teve um menino que era um grande desafio, porque ele entrava numa desregular, ele começava a se agredir todo Nossa. mundo, era como se fosse um vulcão. Aí eu falei, primeira coisa, orienta a todas as crianças, quando acontecer isso, todo mundo sai para o Uhum. pátio, tá? E você fica com o aluno ali do lado, tipo assim, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. O que você precisa para melhorar? E é engraçado, só de sair todo mundo, Já acalmar. aqueles estímulos todo,
ele ia falar assim, tô ficando bem, Olha tô só. ficando bem. Porque aquilo, o que acontecia? Aí todo mundo juntava para agarrar. Quando juntava para agarrar, aumentava a atividade, ação e reação. É sério. Né? Então, virava uma loucura. Ela falou, mas como é que eu posso fazer isso? Ou então você faz o seguinte, o que ele gosta de fazer aqui na escola? Aí ele adora ficar no pátio, observando os passarinhos. Quando for assim, fulano, se você quiser, Vai você lá um pode ir lá pouquinho, no pátio. deixa se Ah, regular. mas o que os outros vão pensar? Que nós temos um colega que tem um cérebro que funciona de uma outra maneira. E que nesse momento E que isso é nesse necessário momento para é ele. necessário, como tem gente que precisa fazer xixi. Como tem gente que tem uma diarreia. Aí as pessoas, mas eu posso fazer isso? Eu falei, olha, eu não sei pelo Na escola, pela né, o escola, eu tô protocolo. colocando, você está me botando problemas e eu estou tentando imaginar soluções. E teve um que esse fazia uma coisa de automutilação muito, muito forte. Nossa, é muito difícil. E aí eu cheguei e falei, ele precisa de um médico, né, pra gente tentar melhorar isso, porque era uma impulsividade. Mas se isso acontecer, eu falei, mas o que eu faço na hora? Tem um cobertor. Ótima Porque estratégia. você não vai fazer isso, agarrar, porque é agressivo. Você vai enrolando ele devagarzinho no cobertor, porque assim ele não se agride, né? E quando ele estiver calmo, você tira. Você já E aí a pessoa fala assim, mas eu tô prendendo. O que vai fazer ele se machucar mais é se todo mundo resolver pegar junto, na força, e todo mundo que pega, numa hora dessa, fica quieto! Ninguém Porque a fala. pessoa fica nervosa, né? Fica nervosa. nervosa. Você tem acompanhado as denúncias relacionadas a professores que batem, segura? Amarram. Nossa, foi essa semana, foi aquela Amarram na criança que amarrou a cadeira. ou Eu trancam chorei, num banheiro. chorei. É, Mas sabe, a gente tem que é um criar despreparo tão Exatamente. grande, que os professores estão. Tá muito difícil para os professores, porque eles realmente não sabem lidar com isso. Não E sabem. esse menino, depois ele foi medicado, melhorou muito. E eu falei assim, não, você não vai fazer faz como se você e ele, como se você estivesse se enrolando num tapete. Sabe a brincadeira de se enrolar no tapete? Uhum. Que a gente fazia, pelo menos Sei. eu fazia. Aí depois que ele se regulou, ele não tinha mais isso, ele falava, eu agora tenho um tapete em casa para brincar disso. Gostou tanto que aprendeu uma estratégia. Agora, é importante Assim, que se o professor não for. estava em lugar nenhum. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Realmente, a gente tem que usar a criatividade Tem, mas e ver se funciona. Sim, mas aqui tem que também tomar um cuidado, sabe por Sim, quê? também. No caso, por exemplo, essa professora poderia escrever no protocolo de conduta esse tapete. E a mãe assina. Porque se depois falar assim, tá enrolando. Não, sim, mas Sim. isso foi chamado a mãe. Isso, é isso Eu mesmo, falei, com a família. Tem nesse negócio? Tem. Podemos tentar em casa? Podemos tentar aqui? E aí, a partir disso, começou a funcionar. E virou a funciona, brincadeira por do isso que tem que tapete. falar com as Aí eu famílias. ainda brinquei, que eu falei assim, mostra o Aladim. Ah, Na é época verdade, tinha Aladim. lançado o filme do Aladim, né? Então Sim. teve uma magia naquele tapete. Nossa, que legal. Aí ele queria escolher o tapete. Não, Eu ficou falei, legal. tá bom. Então Adorei. Mas teve que ser dito, claro. Então, né? tem professores que falam assim, Verus, o que eu faço quando o aluno está me batendo? Aconteceu comigo uma situação de uma aluna que ela queria um iogurte e não tinha o iogurte. E ela era da minha altura, maior do que eu, mais forte do que eu. Quando eu não percebi que ela queria o iogurte. Aí eu ofereci um biscoito. Quando eu ofereci a caneca de leite, ela arremessou a caneca. Olha a sonceira minha. Ao invés de eu parar por ali, eu ofereci uma maçã. Era mais fácil. O que você quer? Ela era não verbal. Não, mas no sentido de apontar, né? Não apertava. Não apontava nada. Nada. Muito, muito grave. Um caso assim, sério. Ela veio me bater. Veio me dar um tapa. No que me deu um tapa, eu fiz igual Matrix, sabe? Desviou. Ela veio com o segundo, eu desviei do segundo. Quando ela veio dar o terceiro tapa, que pegou, eu pensei assim, sabe quando... Eu não sei, parece que eu parei ali no tempo e tive um diálogo dentro da minha mente. Eu parei no tempo e pensei assim, as situações. Quais são as opções que eu tenho aqui nesse momento? Opção 1. Descontrolar, desregular junto. Segurar o braço dela, para ela não me bater, porque ela tá me agredindo. Aí eu falei, mas se eu segurar o braço dela, isso foi tão rápido que esse pensamento, se eu segurar o braço dela, ela vai reagir ou com a cabeça ou com os pés. E ela é grande, ela vai ganhar de mim.
E aí vai parecer que nós duas estamos numa luta corporal. Olhei para o lado e vi um monte de prédio. Eu falei, e se tem alguém de um prédio filmando essa situação? Nunca vai acreditar que eu estou apenas me defendendo. Vão falar que a professora está agredindo a aluna com autismo. Se eu ficar parada aqui, ela vai acabar com a minha raça, porque a cuidadora dela, que a mãe dela já era falecida, ela era adotada, a cuidadora dela toda machucada. Falei, ela vai acabar com a minha raça. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de sentir dor. Uhum. Essa opção também não é boa. A terceira opção, eu vou correr dela. Uhum. E eu corri. E ela correu atrás de mim, e eu corri mais que ela. E eu corri escondida dentro de uma sala e deixei o pessoal resolver aquilo ali. Mas eu fiquei muito chateada aquele dia que eu corri dela. Eu fiquei muito chateada, porque eu falei, meu Deus, o que eu tinha que ter feito? Como é que é? Então, aí, todos os meus desafios, eu falo, que eu não quero passar isso de novo. Entendi. Parte de um problema sim, não resolvido para achar uma solução. Da prática de sala de aula mesmo. Exatamente. Aí eu fui fazer um curso de gerenciamento de crises. De descontroles, né? Um curso avançado, um treinamento avançado, onde eu me tornei profissional em gerenciamento de crises. E lá eu fui falar para o professor, falei, professor, aconteceu essa situação, o que eu deveria ter feito? Ele falou assim, corrido. Nesse caso? Nesse caso. Ele falou assim, eu falei, mas e aí se ela corresse atrás de mim? Ele, corrido mais que ela. Ele falou, Verusca, você tem manejo de crise? Você tinha manejo de crise? Eu falei, não. Você poderia segurar o braço dela e distorcer o braço dela? Não teve um policial que foi fazer uma manejo de contenção e asfixiou uma pessoa e morreu? Para você segurar uma pessoa, você tem que ter treinamento. Onde segurar. pega? Porque se eu pego no pulso, eu desloco o pulso. Tem um lugar de pegar. E no curso, a gente tem um treinamento físico. Nesse sentido. Onde eu posso segurar essa criança. Quando eu seguro? Só em qual situação eu posso segurar? Em que local? Em que local? E o que fazer? Aí os professores falam, então eu não posso segurar? Eu falei, não segura. Então o que eu faço se ele vier me bater? Eu falei, minha filha, se você tem um aluno que já ele tem esse comportamento de agressividade, você vai ficar na sala, como você falou, um tapete, você vai ficar na sala com um travesseiro, um urso de pelúcia, ele vai te bater, você se protege. E vai para um local, sai da sala e vai para um local onde você tem uma rede de apoio. Ai, Verusca, mas... não posso. Não, segura. As situações são muito difíceis. Não pode. Não é fácil. Vamos imaginar que você segura a criança na sala de aula. Ele puxa o braço, você tá com a unha grande, arranhou. Com certeza. E aí? É um problema muito sério. Com certeza. E os professores não sabem. Então, a maioria dos professores que eu vejo segurando alunos e estão sendo processados... Você tem que ter essa orientação de como segurar. Como segurar. Conter. Eu vi um vídeo nos Estados Unidos, eu falei, essa professora foi muito bem treinada. Precisava ser aqui no Brasil. Ela falava um negócio com o aluno dentro da sala de aula... E o aluno, acho que ela pediu o celular e ele não queria dar. Aí ela falou de novo com ele, ele não queria dar, ela foi, pegou o celular. No que pegou, ele agarrou o cabelo dela. O que ela fez? Gente, ela foi muito ninja. Ela pegou a mão dele, porque no treinamento ensina isso, que quando alguém segura no seu cabelo, você não tira a mão da pessoa. Você segura na mão até a pessoa não conseguir. Você aperta a mão da pessoa na sua cabeça para não arrancar. Ela segurou a mão dele na cabeça, aí ele veio com a mão no peito dela, ela segurou a outra mão no peito dela e foi andando foi andando pro corredor. Nesse caso, ela era mais forte do que ele, né? Porque ela era maior, ele era menor. Foi andando pro corredor, onde tinham outros adultos para auxiliá-la. Falei, gente, como ela foi muito bem treinada para essa situação. Se é aqui no Brasil, tinha sido uma situação que talvez iria dar até um processo. Provável. Eu fico muito preocupada. Isso que eu tô dizendo, a formação tem que ser melhorada. Os professores não têm essa formação para saber o que fazer. Porque e o que pode fazer. Muito difícil. Tem. Muito mesmo. Muito. Bru, vamos pro nosso repórter Pipinho? Porque aí o pessoal quer fazer pergunta. O repórter Pipinho é essa sessão que a gente tem, que a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem mais ou menos 2.300, 2.500 pessoas que adoram conhecimento, entre profissionais, liberais, leigos. E aí a gente anuncia 15 dias antes de você vir o seu Instagram. Que legal. E aí eles vão lá, a gente pede para não seguir, tem o que é Verusca de Paula Souza, @ Verusca de Paula, com K. Com K. Verusca de Paula Souza. E aí a gente fala, vão lá e mandem as dúvidas, tá? Depois que o episódio for lá, pode seguir à vontade e tirar todas as dúvidas. Então vamos primeira, Bru.
Primeira, o que você enxerga como maior obstáculo prático para a inclusão de alunos neurodivergentes nas escolas hoje? Hoje eu vejo como um dos maiores desafios a questão dos alunos com comprometimentos mais severos. Que né? é essas situações Essas que a gente situações falou agora. hoje são os professores realmente não estão sabendo lidar com essas E também não situações. são treinados Não são para... treinados e tem situações que não é função do professor, que vai além da competência do professor. Teve uma mãe que falou assim, eu quero que você ensine meu filho a parar de me beliscar. E aí, com muito amor, eu tive que dizer para ela, mãe, eu sinto muito. Essa função eu não domino, eu sou especialista em ensino e aprendizagem. Isso aí, você precisava de um especialista em comportamento. Uma análise funcional, na área clínica, já entra no clínico. Então, hoje eu vejo o maior desafio é que muitas vezes está esbarrando entre o clínico e o pedagógico. E tem jogado... Por isso que precisa essa união. Tem essa união. E hoje, como a questão do online, né, foi permitido, agora é oficial, depois da pandemia, era muito importante que aquela escola lá no interior, por que não uma consultoria online? Olha aí. De um psicopedagogo, de um psicólogo comportamental, né? Porque não adianta ser um psicólogo que não seja da linha comportamental. Tem que ser da linha comportamental. Não estou dizendo que as outras não são maravilhosas, mas nesse tem que ser comportamental. Tem que ser, porque é comportamento. É comportamental, uma repetição, entendeu? E para que a pessoa possa... Com certeza. Essa revolução, hoje é difícil, mesmo no interior do interior, quem não tem um troço desse. Então, não é para ficar fazendo fofoca, vendo a vida dos outros, quem casou, quem não casou, quem descasou. Não. Isso é para enriquecimento Isso é de para vida. enriquecimento. Então, se tiver que seja um núcleo do MEC em Brasília, que seja uma sala com vários profissionais, você pode ser acionado aqui. Mas aí que tá, o MEC não entra na parte clínica. Sim, mas com uma parceria. Tem que ter. Por isso que eu sou a favor... Com o Ministério da Saúde, porque o Ministério está lá em Brasília, os dois. Sim. Se você faz uma sala que coloque os dois que falem, se deem bem. Por isso que eu sou a favor, porque o atendimento educacional especializado, ele pode acontecer dentro da própria escola, numa sala de recursos. Ou ele pode acontecer em um centro, não na própria escola, em um centro. Então, esse aluno, ao invés dele ir para essa sala, ele vai para o centro. No centro, é mais fácil de ter essa rede de apoio. Porque você já imaginou, eu vou colocar aqui, nesse centro aqui especializado, ele pode ter um fonoaudiólogo, um terapeuta, um fisioterapeuta. E tudo hoje pode funcionar online, Verusca. Nós recebemos uma fonoaudióloga aqui, que ela hoje mora em Portugal. Com certeza. E ela atende várias pessoas. Ela adaptou métodos, né, e aplicativos para que possa fazer. No caso, dá o treinamento a esses pais, para esses pais atenderem, ficarem com os filhos, porque em alguns casos os pais vão ter também aprender as questões comportamentais. E seja como for, tudo que for feito na escola tem que dar continuidade. Tem que ser reforçado fora dela. Tem que ser, senão não funciona. Porque o cérebro precisa dessa repetição, dessa coerência, para se formar novos caminhos neuronais. Não tem como, a gente não vai ter soluções compartimentalizadas, porque o cérebro não é compartimentalizado. Ele é todo conectado. Ele é todo conectado, ainda bem. Então, a gente tem que conectar também todos os setores. O problema dessas crianças não é um problema do pai, da mãe, da escola, é da sociedade. É da sociedade. Nosso. Isso que eu estou falando. Quando uma criança chora, todo mundo deveria... Todo mundo chora. Todo mundo deveria colaborar para que aquele choro cesse. Eu falo que quando tem um aluno na sala de aula em crise, é muito comum a gente que está na escola, vamos supor, tem um aluno que deu uma crise numa sala de aula. Os outros professores ficam curiosos para saber o que aconteceu. Não, dá crise na escola toda. Aí vão todo mundo lá para a porta para saber o que aconteceu. E o professor que está com aquele aluno em crise, ele se sente julgado, que ele fica assim, o que eu fiz ou não fiz para isso acontecer? Porque e às vezes não foi. Qual é a postura? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? A professora está chegando. Gente, vamos todo mundo aqui para o pátio, vamos antecipar o... Exatamente. Essa escola já tem que ter essa sabe? Tipo essa assim, vamos tirar todo expertise. mundo, porque aí menos estímulo, de repente esse cessar de estímulo já E sabe o que é ajuda a interessante?
regulação. Que às vezes esse aluno é o que vai apresentar ao longo do ano, então eu já sei que naquela sala ali vai acontecer isso, então já deixa 2 pessoas já pronta. E eu falo circulando, recirculando, porque se vai todo mundo para lá, como você falou no caso do menino, Aumenta o estímulo. aumenta E aí retroalimenta a Desa- desregulação. tudo desanda. Aí eu falo, gente, quando tem um aluno em crise, tem uma professora em sofrimento, tenha piedade Exatamente, dela. exatamente. Levanta 2 pessoas, já fica de antenado. Ó, primeiro sinal, ó, já tem que E fazer um sinal. sempre tem alunos muito... que vão ser os médicos, os psicólogos do futuro, que são muito colaborativos. Tem. A gente tem que identificar quem são esses alunos mais colaborativos, porque eles mesmos, ó, gente, vamos. Sim. Que é aquele que provavelmente sabe acalmar o colega. Uhum. Talvez e ele vai seja o que ajudar fique, ali, ele da vai ajudar. A professora. gente tem que fazer isso não dando uma tarefa, é utilizando os talentos. As habilidades. As habilidades de cada um. Quem sabe vai definir até uma futura profissão. Não é? Com certeza. Próxima, Bru. Como professores e escolas podem trabalhar juntos para garantir uma adaptação real? Como os professores e as escolas. Que a gente estava falando, né? É através do PEI, o Plano de Ensino Individualizado, o PDI, né? É, Através... PDI. É, Não, PEI. PEI, PEI. PEI. Através do PEI, a escola e os professores trabalham junto, porque o PEI, todo mundo participa da construção desse documento. O professor regente, no caso, ele vai ficar com a mão na caneta, que eu falo que quando uma coisa é para todo mundo em escola, não funciona. Já viu aquela história assim, da história do todo mundo, ninguém e qualquer um? Que tinha uma tarefa para todo mundo fazer. Mas como todo mundo achou que qualquer um ia fazer, ninguém fez. Exatamente. E aí depois todo mundo fica com raiva. Isso. Então, na escola, tem essa história do todo mundo. Então, tem que ter alguém que vai estar com a caneta na mão. Esse que vai estar com a caneta é o professor que vai articular ali as escritas. Mas todo mundo participa. Então, na escola, o aluno se desregula no pátio. O cantineiro tem que saber como agir. Se desregula na entrada, o porteiro tem que saber como ele agir. Ele tem que ter lido aquele protocolo. Tem que saber, não só lido, como tem que ser demonstrado. Sim. Né? Na Porque, prática. Assim, o exemplo arrasta. É verdade. Né? Porque tem gente que fala assim, mas eu mandei para todo mundo. Mas às vezes o cantineiro não Nem entendeu. leu. Nem entendeu. Ou nem leu quando falou assim, não, então eu tenho que falar. Tá? Mas ele não... Verdade, com certeza. Sabe? É um treinamento na prática mesmo. Ó, se acontecer assim, você vai fazer assado. É que nem professor de clínica, quando a gente está examinando um paciente, você examina assim. O que você tem que fazer? Examina aí para eu ver. Isso, me mostra. Me mostra na prática. Porque uma coisa é o que você achou que o outro entendeu. Exatamente. Outra coisa é o que o outro entendeu. E, inclusive, essa prática que você está falando é uma das coisas que os professores mais pedem, porque a maioria das formações de professores fica no campo teórico. Mas não demonstra. O que você tem que fazer e não o como você vai fazer. E é isso que eu falei, gente, isso tá faltando, eu preciso disso. Foi quando eu acordei e falei, não, eu tenho que ensinar o como para esses professores. Olha, novamente eu volto ao campo do online. Você grava um vídeo Sim. mostrando como fazer. Sim. Né? Você faz ali o teatro do aprendizado. Exatamente. Aí você passa para o cantineiro. Vídeo modelação. Entendi. Vídeo modelação. Que exatamente. Hoje é muito fácil, qualquer celular faz. Qualquer celular faz. Entendeu? Aí fica ainda só manda a escrita, mas manda o vídeo. Por exemplo, falou ali, os professores precisam adaptar a atividade. Então, sempre fala, vocês têm que adaptar a atividade. É direito deles. Como? Adaptar atividades? Não é o que fazer, é como. Os professores que são do meu curso, eu falo assim, gente, vamos adaptar junto uma atividade de matemática? Vamos pegar um estudo de caso, vamos imaginar que essa atividade é para este aluno. Aí a gente faz passo a passo do como. Eu falo, é isso! Porque a teoria, ela é bem diferente, tem interpretações diversas. Isso! Quando você faz... E na prática, fala assim, poxa, mas como que eu vou fazer isso se eu tenho 30 alunos na sala de aula? Aí ele pensa, nossa, tem que ser difícil demais. Aí a gente mostra, gente, olha... Assim, esse é o como. Eu mostro passo a passo, é o como. Mas, Verusca, é assim. Exatamente. Então, no PEI, vai entrar até a adaptação das atividades. Que tem que ser visualizadas. Você sabia que a maioria das escolas, hoje em dia, não fazem o PEI? E tudo isso é tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Tanto para a rede pública quanto para a privada. E aí, todos os professores têm que fazer esse documento.
Mas o que acontece? Como não sabem fazer, já ouviu falar do Ctrl+C, Ctrl+V? Não funciona. Aí o professor fica frustrado, porque aquele documento que ele copiou, vamos supor, teve uma professora que falou assim comigo: Ô, Verusca, eu tava com muita dificuldade de fazer o PEI do meu aluno, o planejamento. Minha filha, mas eu tive uma sorte, graças a Deus. Entrou um aluno autista na sala da minha colega. Bebê. Peguei o dela. Ele é autista igual o meu aluno. Peguei o dela, troquei o nome. Eu falei, tá funcionando? Ela, não tá não, mas eu já fiz. Tá feito. Falei, gente, mas Que não tem um autista não é igual ao individualizado. outro. Não tem. Não tem. Pode ter coisas ali que pode ser Característica. aproveitada, mas igual não vai poder. Não vai poder. Não vai poder. E aí, com o online, os pais vão descobrir também, né? Vão. Em 5 minutos, eles botam no grupo do WhatsApp. Olha aqui o PEI do meu filho. O outro vai falar, ué, que individualização é essa que tá igual ao meu? Não, vai saber. Eu falo que em 5 minutos Porque o pai o que sabe. regula um não regula o outro. Não. É individualizado, porque um tá num nível lá da matemática, o outro tá em outro nível. Talento de um não é do Isso. outro. Um tem mais facilidade de uma coisa, o outro tem para outra. Eu tenho um grupinho de alunos que eu tenho 2 alunos da mesma idade com autismo. Um não consegue montar um quebra-cabeça. O que não consegue montar um quebra-cabeça faz divisão. O que monta o quebra-cabeça não é alfabetizado. É isso que eu tô falando. Não é Autista. igual. Talvez o espectro autista seja a coisa mais heterogênea, que mostra o tamanho da é um complexidade. espectro, né? É espectro mesmo, o tamanho da complexidade do funcionamento. É bem diferente. Não tem um autista igual ao outro. Então, não tem jeito de eu incluir o aluno Sem o PEI. Sem o PEI. Não tem jeito. Se existe um aluno na escola e ele tá lá dentro do público-alvo da educação especial, tem a necessidade, e não tiver um PEI de verdade, Não, sim. que sim. vai ter quem é esse aluno, o que ele precisa aprender, como ele vai aprender e o que eu vou usar para ele aprender. Exatamente. E é o Quais são os acompanhamento recursos? disso, os recursos, as E o que estratégias. funciona, o que não funciona, e revisar, ele tem que ser atualizado. Atualizado. Todo mundo atualiza 6 meses o celular, como é que não atualiza? Verdade, a gente atualiza o celular e não vai atualizar a vida do aluno. A vida do aluno, né? Vida Perfeito. educacional. Próxima, Bru. Quais foram as mudanças mais significativas na legislação de inclusão nos últimos anos e de que forma as escolas têm acompanhado essas transformações? Eu penso que o último grande avanço, mais recente, que ainda não é uma lei, que é uma orientação, é a orientação que veio do Parecer 50, relacionado, falando do PEI. Exatamente. Foi, O P é revolucionário. ele o Plano de Desenvolvimento ele Individualizado. apesar de ter 50 anos nos Estados Unidos, Mas aqui chegou ano passado é baby. É baby. recém-nascido. Então eu falo, quando um professor disser assim, eu não Tem que sei aprender a fazer o PEI, Vamos aprender. tem que ter compaixão com esse professor, porque realmente Não, e tem que dar, ele não E sabia. tem que dar instrumentos para que ele aprenda. Sim, quando eu vou ensinar o professor a fazer o PEI, o que eu faço? Eu faço uma imersão. Uma imersão que eu faço junto, eu faço online com eles, eu falo assim, eu vou abrir o meu computador e nós vamos fazer junto. Uhum. E aí eu vou escrevendo junto com eles. Por quê? É muito fácil eu falar, olha, você tem que fazer o PEI. Não, mas Você não tem que adianta identificar as nada. necessidades Você individuais. Tem que fazer junto, é isso que você está falando. É fazer junto. Fazer junto. Sim. Né? Então, é uma das grandes mudanças é que agora, né, Tem que ser efetivado. veio em rede, em rede federal uma orientação sobre o PEI, que para mim ele vem trazer esse grande avanço. Outra questão da legislação que para mim é importante é regularizar de forma... Tem a lei relacionada ao profissional de apoio. Então, tem uma lei que chama o nome profissional de apoio, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e a Lei Berenice Piana, que vem falando do Berenice. acompanhante especializado. Uhum. E como tem aí essas duas legislações, fica meio assim... Tem escolas que têm o especializado, tem escolas que... A maioria tem o profissional de apoio, porque ele é mais barato financeiramente, no sentido de que eu posso contratar uma pessoa com nível médio. Então, acabei de formar no ensino médio, tô lá, né, sem nada de nada, e aí surgiu uma vaga de profissional de apoio, eu posso concorrer a essa vaga. Claro que com salário muito baixo, mas ele não tem formação nenhuma. Então, eu penso que tem que ter um avanço significativo relacionado ao treinamento desse profissional de apoio que vai estar na sala de aula. Porque é ruim também para o próprio profissional que ele fique em sofrimento, porque a maioria não tem preparo. não tem. E a maioria dos alunos que
tem o direito ao profissional de apoio são os alunos mais graves, que vão ter aqueles comportamentos, às vezes de uma Que ele precisa ser autoagressividade. muito mais treinado. Muito mais treinado. Que Ele é quase como se fosse um BOP. Intervenção de crise mesmo. Prevenir. Prevenir. Evitar que ela aconteça. Exatamente. E aí, ele tem que ser muito bem treinado. E aí eu recebi uma mensagem essa semana da professora falando, ela me contando a situação que ela tem na sala, um aluno que entra em crise e que está muito difícil, que ela tem mais de 20 alunos por turma, e ela tem outros alunos também com outras deficiências. Aí eu respondi para ela, olha, esse aluno precisa de um profissional de apoio. Sabe o que ela me respondeu? Ele tem, mas ele não sabe nada, então eu tenho mais trabalho com ele do que sem ele, porque eu tenho que ensiná-lo a trabalhar. Exatamente. Eu falei, nossa, tá difícil. Isso é uma coisa que tem que melhorar. Precisa ter uma regulamentação. Implementar o PEI e uma regulamentação. Você sabia que tem, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, ele não contrata nem acompanhante nem profissional de apoio, ele contrata um professor. Um professor de apoio. E ele, como sendo professor de apoio, ele ainda tem que ter uma formação em educação especial. Eu falo que é o sonho de consumo. Com certeza. É o sonho de consumo. Então, Minas está na frente nesse aspecto. Nesse sentido, tá. Mas eu não sei por quanto tempo vai durar. Quanto tempo eles vão conseguir sustentar isso financeiramente, porque envolve muitas questões. Então, tem muitas situações assim que são, eu acho, maravilhosas. Desafios. Que são desafios. Que são desafios. É. Próxima, Bru. Como a família pode colaborar com a escola sem cair em conflito ou cobrança exagerada? Os pais, quando eles chegam nas escolas, eu entendo que muitos pais chegam lá já com um histórico de frustração, de rejeição, de sofrimento mesmo. Eu entendo, porque é muito angustiante para uma família. Então, é muito comum que os pais cheguem lá assim, já com o pé na porta. Cadê o PEI do meu filho? Cadê as atividades adaptadas? E ele pensa assim, o professor é pago para isso. Ele tem que saber fazer. Na lei é assim. Ele é pago e ele tem que saber fazer. Mas na prática, esse professor foi formado para isso? Não. Esse professor recebeu um subsídio para que ele pudesse estar ali nessa função? Então, os pais chegaram para os professores e falaram, olha, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer que te ajuda? Entender quando falar, olha, tá difícil, eu tô vendo que ele não tá tendo atividades adaptadas. Por que você não tá adaptando? E não dizer assim, você não tá fazendo, por que você não tá fazendo? Como é que eu posso te auxiliar nesse trabalho? Então, é empatia. Eu acho que tem que ter empatia dos dois lados. Dos dois lados. Então, assim, todo mundo tá sofrendo. Eu vejo pais, eu tenho pais que são maravilhosos, que participam, que chegam juntos, mas tem pais que são muito complicados, que a gente fica até com medo de atender o aluno. Teve até uma situação pontual que aconteceu, uma mãe, porque tem um filho autista, aí são casos pontuais, né? Sim, não é a maioria. Meu filho agora é autista. Então, ele começa a ter milhões de direitos acima até das outras crianças. Meu filho é autista. Aí chegou na escola, foi matricular na escola, a professora, na hora que o menino entrou na sala, ele começou a chorar. Aí a mãe falou, ele não gostou dessa professora. Primeiro dia de aula. Ele não gostou dessa professora. Eu quero que troca, porque meu filho é autista, ele tem direito. Vai a diretora, troca o menino, bota o menino na outra sala. O menino não quer entrar na sala. Aí o profissional de apoio sai, vai com ele para o pátio. Mas a mochila entrou na sala. E a professora, dentro da sala de aula, num horário que as crianças não estavam na sala, mas a mochila estava lá. E dentro da mochila tinha um gravador. E aí, a professora conversando, que nem chegou a atender esse aluno, nem conhecia essa criança, mas conhecia que a mãe era uma mãe complicada. E ela, com medo dessa mãe complicada, ela vem e disse assim, conversando com uma colega, sabe naquela hora informal? Bem que ele podia também não gostar de mim, quem sabe ela até tira ele da escola. Meu Deus. Ela pegou essa gravação e estava querendo fazer uma baixa-assinada para tirar a professora. Não tirou a professora porque a professora era maravilhosa. E os pais não quiseram assinar. Mas a situação ficou tão insustentável que essa professora teve que ser transferida de escola. E é uma professora que vai desenvolver o quê? Um burnout. Burnout. Muito provável.
Muito provável, porque ela ficou em choque. A escola era pertinho da casa dela, ela ia a pé, agora ela foi para uma escola longe. Entendi. Mudou a vida dela. Então, precisa ter essa empatia com os professores, porque não está fácil ser professor. Não. Muita coisa está sendo culpa dos professores. O aluno dá crise porque o professor deixou ele entrar em crise. Gente, aluno autista dá crise. Sim. Vai Em acontecer. casa, em vários lugares. Eu vou fazer o máximo para evitar. Mas vão acontecer. Exatamente. Então, vamos entender. Ah, não, é porque é com você. Aí, às vezes, o pai fala assim, na minha casa ele não dá crise. Lá em casa ele é um amor. É impossível. Aí, o que eu pergunto? Quando os pais vêm falando assim, eu oriento os professores a fazer a seguinte pergunta. Na sua casa, ele tem que ficar sentado na carteira? Na sua casa, ele entra na fila para merendar e ele só merenda no horário certo? Na sua casa, ele tem que fazer os deveres? Ele tem que pedir para sair da sala? Na sua casa, ele pode ficar com o celular? Ele pode ficar na frente da Ele televisão? não é frustrado, né? Em momento nenhum. Pois é, aqui na escola não tem televisão, não tem celular e tem regras. Então, onde ele vai entrar em crise? Na escola. Mas a vida lá fora vai ter muitas regras, né? Então, Mas se ela não preparar agora, porque a escola vai Exatamente. passar. A escola é um período. exatamente. E A depois que vida, passar, não. a vida não. Isso segue. Isso é perfeito. Próximo, Bru. Qual o maior mito sobre inclusão escolar que você gostaria de desmistificar? O maior mito que eu vejo é que muitas pessoas pensam, às vezes até mesmo alguns professores podem pensar que por ter deficiência não vai aprender. E se partir desse pensamento de que não vai aprender, o pensamento ele vai gerar um comportamento, né? E esse comportamento talvez eu não vou fazer a adaptação que ele precisava porque ele não vai aprender. Então, eu vou deixar ali o tempo passar. E se ele for um aluno que não dá muito trabalho, ele vai ficar invisível dentro da sala de Entendi. aula. E eles podem aprender. Claro que cada um dentro do seu potencial. Então, vamos imaginar, uma criança que tem 11 anos, que vem falar, no caso, o meu aluno, que tinha 8 anos, que veio falar a primeira vez uma palavra comigo, eu vou celebrar como nunca. Porque foi um grande desenvolvimento, que talvez para o outro, ele foi falar isso com 8 meses. Entendi. O outro levou 8 anos para falar, mas ele aprendeu. Então, são as estratégias que eu vou estar utilizando, os recursos que eu vou estar utilizando e acreditar que existe potencial. Mas eu só vou saber qual é o potencial se eu elaborar um planejamento para ele, PEI. que é o PEI. Se eu elaborar o PEI, eu vou saber qual é o potencial. Senão, eu vou colocar E se vai funcionar ou não. se vai funcionar ou não. Mas eu não posso prever isso preconceituosamente e determinar que não. Que não posso fazer Exatamente. isso, porque aí eu tô fazendo com que aquele diagnóstico seja ali, olha, um determinante, uma eterna, tatuagem, né? né? Aquele não tem como diagnóstico tirar. ali acabou. Recebeu e não vai ter. E eu, como professora, eu tenho que ver para além. Eu tenho que ver o que ele sabe, a partir do que ele sabe, o que ele pode saber, um passo à frente. Exatamente. Que às vezes uma coisa que ele passa a saber muda totalmente. Muda a vida qualidade de dele. vida dele, da família, de todo mundo. Muda tudo. E eu tenho que acreditar que ele pode aprender. Então, se o professor conseguir acreditar nisso e Elaborar o PEI. elaborar o PEI, olhar, praticá-lo. praticar e olhar para esse aluno como ele é um ser humano tanto quanto eu e ele vai aprender através de mim, juntamente com toda a escola, mas por mim vai passar nas minhas mãos. Eu vou ajudá-la a Vou fazer minha lapidar. parte. Vou fazer a minha parte, muito bem feito, sem improviso, porque improviso machuca. Por isso que é importante as práticas baseadas em Sim, evidência. que Que aí eu- virão. Virão. Eu virão. não vou ficar tateando no escuro. Será que vai Exatamente. funcionar ou não? Eu vou naquilo que tem evidência. Perfeito. Próxima, Bru. O que fazer quando a escola se recusa a adaptar o currículo para o aluno com necessidades especiais? Isso pode acontecer quando a escola não está preparada mesmo. Hoje em dia, a gente tem visto menos esses casos, mas ainda existem algumas escolas que podem ser que não evoluíram. Nesse caso, vamos supor que a família está lá requerendo adaptação e a escola não está fazendo. Não está fazendo. Não adianta ir lá na escola e conversar de boca. Tem que registrar. Tem que falar por registro. No Olha, dia vamos fazer tal. uma reunião aqui Uhum. e vamos definir aqui. Então, na reunião falou, olha, precisa de adaptação. E a escola, não, nós não vamos adaptar. Então, escreve isso aí. Uhum. E se for o caso, judicializar.
Uhum. Porque só de boca não vai funcionar. Se não, se está se recusando, só de Fica boca não difícil, né? funciona. Fica lá, né, o dito por Não, e não dito. deixar esse filho numa escola com essa postura, não sei se é válido, Não sei nem se compensa. se compensa. Judicializar algo que vai trazer sofrimento maior ainda. Uhum. Talvez, tem coisas que às vezes não é ir à justiça, é pelo bom senso escolher outra opção. É. Eu vi mães que falaram assim, tiveram 3 escolas, a menorzinha, não sei o que lá, me abriu a porta. Eu entrei Exatamente. nessa. Porque as outras eram lindas e cheias de Você sabe que programações, mas me fecharam Você as sabe que a portas. rede pública, ela é mais inclusiva do que a Sim, rede privada? sim. É mais fácil? Os Sim. professores estão mais bem treinados na rede Sim. pública? Por incrível que pareça. Sim. Eu acho que as escolas particulares, privadas, elas têm que abrir para isso e qualificar seus professores, porque Mas a maioria não quer. é. Porque é muito gasto para a escola privada. E a escola privada, ela quer o aluno que vai aparecer no outdoor, que passou no Enem para Mas eu medicina. acho que a escola vai chegar uma hora que a escola que faz a diferença, que a escola que transforma um não verbal em verbal, também vai dar ibope. Eu acho. Tomara. Eu acho. Estou sonhando com esse Porque dia. isso é aquilo que eu falei, é um Oscar. É um Oscar. Diferente, mas é um Oscar. Tomara. A gente tem que acreditar. Tem que acreditar. Eu sou entusiasta da educação inclusiva. Eu não posso, acredito, né? né? Próxima, Bru. Como incentivar a autonomia do aluno sem deixá-lo desprotegido? Ótima pergunta. É fazer com ele e não por ele. Perfeito. Geralmente, o aluno que precisa desse desenvolvimento da autonomia são aqueles alunos que vão ter um acompanhante. E aí eu falo para aquele acompanhante, nos treinamentos, eu falo assim, sabe qual é o melhor profissional de apoio? É aquele que no final do ano o aluno não precisa dele. Chegou no final do ano, puxa, ele quase não precisa mais de mim, porque antes ele não ia ao banheiro, agora ele vai. Eu tinha que dar na boca, ele come sozinho. Ele já escova entra o na dente, sala. ele limpa, lava as Isso. mãos, enxuga. Por quê? Porque eu ajudei no desenvolvimento da autonomia. Então, tudo que ele puder fazer, você deixa ele fazer. E aquilo que ele não souber fazer, você faz com ele. Aí ele fala, mas eu vou perder meu emprego. Eu falei, ninguém quer perder um profissional desse. Esses são os melhores. Então, você quer saber qual é o melhor? É aquele que o aluno, no final do ano, já está avançando. Naquilo que ele era totalmente dependente, ou ele passou a ser parcial, ou ele passou a ser independente. Isso é um pensamento, vou perder o meu emprego, tão equivocado, porque esta pessoa, esse profissional de apoio que promove isso, pode formar tantos outros, pode formar uma cadeia privada disso, que tantas pessoas têm dinheiro e não têm para quem pagar. Verdade. É inacreditável. Então, quando a gente acha que assim, não vou fazer legal porque eu vou perder o emprego, está deixando de ver um mar de oportunidades Um mar azul. que a pessoa nem imagina. Porque tem muita gente precisando. Sim. Agora, você acredita que tem mães que querem essa dependência na escola? Acredito. Que querem essa dependência, que falam, não é para você fazer, você tem gente lá para fazer para você, para que você vai fazer isso? E aí a gente tem que ficar muito atenta, porque na cabeça dela, ela não é que ela quer que ele seja dependente, na cabeça dela é um amor. Ela está demonstrando amor daquela forma, com uma super proteção. Mas as mães têm que pensar que um dia não estarão aí. Não vai estar lá. Então, é necessário preparar esse filho para o dia que eles não estiverem aqui. E preparar ao máximo. Eu tenho uma paciente que tem um filho, Teia, que começou com grau 3, hoje ele é grau 2 para 1. Muito treinamento, a família muito, muito esforçada, tinha condições, tem condições. E hoje eles já estão preparando, já sabe quem vai cuidar dele, já está com 40 e poucos anos, quase 50, já sabe tudo no papel. E hoje estão preparando ele para lavar a roupa dele, secar a roupa dele, para que quando ele tiver que morar com o irmão que ficou determinado, ele não pode mais almoçar ou jantar sem camisa, porque o irmão tem filhos.
Olha só. se portar na mesa. Ele sabe hoje ligar a máquina, botar para lavar, botar para secar. E aí ele só compra roupa de tecido que não precisa passar. Então, assim, é tão lindo isso, porque é o amor que fica. Estruturou Eu não amo rotina para mim, eu amo para para, ele além de mim. para a vida. Exatamente. Eu tive um aluninho que ele se recusava a ir ao banheiro. É muito comum, É muito, muito. muito comum. E não ia ao banheiro. Eu falei, mas e como você faz? Ela falou, eu deixo no quintal. Ele nu e ele anda pelo quintal. Eu falei, e você tá pensando em mudar isso quando? Ela falou, ele tem autismo. Tipo assim, tô cansada. Aí eu mostrei pra ela, eu falei assim, você é uma mulher alta. Eu acho que seu menino vai ser alto. Você já imaginou ele com 18, 20 anos, nu pelo quintal, fazendo isso? Todos os dias você vai receber uma ligação da polícia. Exatamente. Todos os dias vão falar, Se passar uma criança na polícia, rua tem um falando... homem nu, Exato. assim, assado no quintal. Ela falou, Eu nossa, não tinha pensado. que horrível. Eu falei, mas é isso, ele vai crescer, você tem que pensar que ele vai crescer. E você tem que Ela levou um choque. preparar ele para Preparar isso. para a vida, para além. Né? Perfeito. Próxima, Bru. Como lidar com os pais que se recusam a aceitar o diagnóstico? Tem muitos pais que se recusam a aceitar. E aí eu volto a falar que é a questão de entender e acolher esse pai. E dar o Exatamente. tempo para ele. Às vezes ele vai precisar desse tempo. É o luto do filho Tem que... como a gente acelerar o luto? Não. Então tem que dar o tempo. É. Deixar. E mostrar para ele que... Só tem que destacar para não perder a janela de oportunidade. Destacar para não perder. Porque Exatamente. Isso eu sempre digo, o paciente sempre vai escolher. Os pais sempre têm o pátrio poder, não tenha dúvida. Mas é importante que a gente diga todas as possibilidades. Nesse momento a gente tem que fazer todas essas estratégias. Exatamente. É que nem criança que tem genética de obesidade muito forte e aí começa na infância a ganhar muito peso. A gente tem que chegar e falar, olha, tem genética, ele está formando células adiposas que depois não voltarão. Não volta. Vão encher, mas todo mundo lá em casa é assim, que tal todo mundo melhorar? Né? Então, eu estou falando isso, eu desejo que ele seja muito saudável, mas se você pode hoje determinar que seu filho vai ter uma obesidade ou não, estaria em sua mão. E já vi isso mudar famílias inteiras. De pai começar a fazer exercício com o filho, e daqui a pouco fazem maratona. Coisas incríveis podem acontecer quando a gente dá a informação correta, acolhedora. Você tem essa opção. Mas todas as decisões que você tomar, você é o pai, é a mãe, e você tem esse direito. Eu sempre converso com os pais quando eles estão com essa dificuldade. Às vezes eu mando assim, assiste esse podcast aqui. Ou assiste um filme, Assiste um às vezes, filme. né? Nada culpar, não adianta ir pra briga. Não. A gente tem que ir... Ele já está em sofrimento e eu vou botar Exatamente. mais peso sobre isso. Mas aí quando você fala que a qualidade de vida, mudança dele muda do filho, Uhum. e a longevidade dele, eu acho que quem tem um filho neuroatípico, ele se preocupa muito, né? O que vai ser? O que vai ser no Que vai futuro. Então, ser. quando você cuida, para você poder durar mais e poder ajudar esse filho, você vai dar exemplo de saúde para esse filho Teve também. uma mãe que chegou para mim e falou assim, eu recebi o diagnóstico do meu filho de autismo, e aí me falaram que ele não vai ser nada. Ele não vai casar, ele não vai trabalhar, ele isso, ele aquilo. E eu conheci o menino dela. Aí eu falei assim, vamos olhar por outra ótica? Olha só o tanto que seu filho está desenvolvendo. E outra coisa, se a gente começar a trabalhar agora com ele, nós vamos provar que isso aí não vai ser uma realidade na vida Exatamente. dele. Então, nós vamos correr contra o tempo. Tem esperança, nós estamos trabalhando para isso. Ela saiu, ela falou, nossa, meu coração está até leve, porque eu estava me verdade. sentindo tão arrasada. Que uma pessoa que fala isso, ela carimba uma desesperança. Acho que ninguém pode carimbar desesperança. Tirar o sonho, né? Não existe. Não existe. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Porque tirar desesperança, eu acho que é cruel. Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. Nunca, nas situações mais difíceis. Porque eu acho que eu não posso ser porta-voz de trombetas do apocalipse. É isso aí mesmo, a trombeta do Entendeu? apocalipse, acabou. Temos o que fazer? Temos. É difícil, mas vamos extrair o que der. Vamos extrair o máximo do que der.
né? Próxima, Bru. Chegamos no momento pipinho. Pipinho. Ou aqui é um ping-pong ou um Uhum. pickleball, que é um tênis jogado numa quadra pequenininha que é igual ao ping-pong. Então, aqui já não tem nada sério. É o que vier na sua cabeça, você responde, tá? Não precisa ser nem coerente. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a palavra que você se define? Uma palavra que define você. Leve. Leveza. É o que todo mundo fala pra mim, você é Que leve. coisa boa. 2, superação. Mãe. 3, família. A minha. De todas, a minha. 4, complete a frase. Educar com amor é. Ensinar como o aluno precisa aprender. 5, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Eu iria viver o máximo que eu pudesse. Iria dizer eu te amo, abraçar, beijar. Alguma comida louca que você não come porque faz mal que você comeria? Acho que eu ia querer uma pizza. Tá ótimo. 6, uma lembrança feliz. Eu brincando no quintal com as minhas irmãs. Que legal. É muito gostoso. Eu brincava muito com a minha irmã mais nova, a Ingrid. A gente Que brincava tá aqui. demais. Ela tá aqui. A Ingrid está aqui. A Eu lembro- caçulinha. Eu lembro um dia que a gente tava brincando no quintal e tinha uma tábua, que eles estavam em construção, tinha uma tábua com prego. E aí ela foi olhar para baixo e caiu. E era alto. Mas um prego torto segurou o short dela. E o short desceu até o joelho. E eu era criança, não sabia que estava em risco, né? É. Aí eu fui lá para baixo, peguei uma toalha, eu e a minha outra irmã, a Kívia. Ah. Pegamos uma toalha e falamos, pode vir, Ingrid, pula, Ingrid, pula. E ela... Pendurada de cabeça para baixo por um Com prego que agarrou no calção. Vem, confia na gente. Quando a minha mãe olha, minha mãe só vê as perninhas dela. Ela devia ter uns 4 aninhos de idade. Só vê as perninhas dela. Meu Deus, a minha quase Tua morreu. mãe salvou a situação. Salvou a situação. Você podia ter um TCE, Mas tá vendo? eu- Um traumatismo. Mas eu tava lá com... Não, sim, você fez certinho. Você só Com esqueceu a que ela tava toalha. penduradinha, tadinha. Pode vir, vem. Vem que a gente te gente segura. Ai, muito bom. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Se você pudesse escolher um superpoder. Ai. Seria o poder de influenciar as pessoas. Influenciar ou inspirar? Porque hoje tem gente que se diz influência de tudo, né? Mas tem verdade. coisa que não é muito boa. Os influencers aí meio duvidosos. Exatamente. Inspirar. Inspirar pessoas. Perfeito. Já faz isso. 8, um hábito essencial. Sono. 9, felicidade. Viajar. Adoro. E 10, uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar. Pode ser sua, pode ser de qualquer outra pessoa. Eu gostaria de deixar a seguinte frase. Eu decidi me importar. E você? Você decidiu se importar? Importar quando ninguém acredita. Importar quando todos pensam que não vai ter resultado. Se importar quando alguém disser que ele não vai aprender, mas você se importa. E você vai lá e faz acontecer. Porque incluir não é só sonhar, não é só ter amor. Tem que ter prática, tem que ter estudo. Porque a gente não trabalha com improviso. Então, eu decido me importar. E importar sabendo exatamente o que eu preciso trabalhar. Perfeito. É isso. Minha querida, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Você é igualzinha ao que aparece no Instagram. Igualzinha. E igualzinha, sem tirar nem pôr. Porque tem gente que parece uma coisa e é outra. Não. Você é de verdade. E você muito, também. muito obrigada. Agora eu vou te dar uns presentinhos. Vamos lá. Não. Você hoje vai sair carregada aqui. Ai, que delícia. Vai botando tudo pro ladinho que as Já tem aqui crianças, o teste, que eu tô assim, pensando apaixonada. para quem Pra você. quem será? Mentes inquietas. Eu vim lendo Mentes Inquietas. Bullying, tá? Não, Esse tem que ser na escola, atualizado muito importante. nas escolas. Demais.
Felicidade, que foi um livro que tá tudo autografado, tá? Ai, já tá? Tá, com certeza. Você pensa Que que eu, lindo! você pensa que eu brinco? Olha Eu isso! trabalho, eu chego aqui muito antes, Que pesquiso coisa sua vida, linda! vi sua palestra de ontem. Ai, que E esse aqui eu escrevi na pandemia, fiquei trancadinha em casa escrevendo, Felicidade. E esse aqui foi lançado no final do ano passado, que é uma proposta de 10 minutos diários de autocuidado mental. São frases minhas que você pode abrir por dia, tá? E esse dia você vê lá uma frase qualquer, pode abrir, ou pode abrir aleatoriamente, e tem embaixo uma coisinha para você fazer a sua anotação, para você poder dar a sua interpretação. Um registro, tá? Mas não acabou, tá? Nossa! Então vamos continuando aqui. Essa é uma eco bag do nosso Pipinho, do Pod People, né? Desse nosso mascote bonitinho, que só ouve bons conteúdos, com o nosso lema: faça, aconteça e inspire. Que lindo! O que você já tem feito, porque a gente aqui se importa. A gente se importa, é verdade. Aqui um caderno para você poder botar seus projetos, as coisas, porque a gente gosta dessa Muito coisa de lindo. escrever. E uma caneca do Pod People para quando você tomar seu cafezinho, Ai, tá? vou colocar no meu Ou seu escritório. chá, você lembrar da gente desse momento de muito carinho. Pode botar tudo aí que as crianças vão ajeitar para você. Você vai sair daqui tudo ajeitadinho. Agora chegou aquela hora que você vai olhar para aquela câmera, não precisa olhar para mim, para essa câmera agora, levar o microfonezinho com você e dar todos os seus recados. Eu gostaria muito de agradecer, participar desse momento incrível. Eu estou me sentindo muito honrada em poder falar sobre algo que eu amo, que é falar sobre a minha profissão, ser professora. Eu amo, é a minha missão ajudar professores de forma rápida e prática para que os alunos com deficiência possam aprender, independente do diagnóstico. E eu me senti muito honrada com o convite de estar aqui. A doutora Ana Beatriz, ela é um amor de pessoa, me deixou muito bem à vontade. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, vocês podem me conhecer pelas redes sociais, no meu Instagram, é @Verusca de Paula Souza, Verusca com K, Souza com Z. E lá, no link da minha bio, tem também os cursos que eu tenho para treinamento de professores, algo que a gente falou hoje muito aqui, que os professores precisam se treinar, se preparar para ter também tanto desenvolvimento do seu aluno, quanto o seu próprio trabalho, se sentir bem com o trabalho que faz. Então, eu tenho cursos voltados para adaptação de atividades, cursos voltados para o PEI, onde eu ensino os professores a elaborarem o PEI na prática, não dizendo assim como você tem que fazer, mas não dizendo assim o que você tem que fazer, mas dizendo também o como. Então, eu ensino os professores a fazerem o PEI juntamente comigo, curso de alfabetização também para alunos com deficiência e curso de relatórios. Fica à vontade para vocês conhecerem o meu trabalho e muito obrigada por estarem comigo até agora. Muito obrigada, querida. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com essa queridíssima Verusca de Paula. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a segui-la agora, lá no Instagram, @Verusca com K, de Paula Souza, Souza com Z. Se você queria saber se inclusão funciona, não funciona, como funciona, porque é tão complicado a gente dar ensino de qualidade para as pessoas que têm deficiência, você vai começar a entender tudo, mas entender como deve ser feito e como precisa ser feito. Se você tem alguém, alguma criança, algum parente que tem problemas de aprendizado, segue, não deixa de seguir. Se você gostou desse assunto, compartilha, se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas para que as pessoas possam, de fato, se informar. Porque aqui na comunidade Pod People a gente só acredita que conhecimento e autoconhecimento e a prática das coisas que a gente conhece pode fazer da gente um ser humano melhor. Muito obrigada e até o próximo Pod People.